Yun-Soo Choi era apenas uma criança quando perdeu os pais. Sobrou só o avô, que sempre a defendia. Sempre que Yun-Soo brigava com os garotos do bairro e voltava para casa machucado, ele a acalmava e cuidava dela. Por isso, ela sempre tentou o que o vovô quisesse. Mas um dia, ela descobriu que ele tinha câncer e pouco tempo. Ao ouvir a conversa sem querer, Yun-Soo descobriu o último desejo do avô. Era acompanhá-la até o altar. No dia seguinte, ela vai para a aula. Mas só com essa notícia é assustadora. Ela entende que o vovô quer casá-la por preocupação. Mas ela ainda tem o tio Gil Yan e a tia Sanjun, que sempre a apoiam. Enquanto navega em um app de namoro, Yun-Soo reflete que é muito nova para se casar. Depois da aula, Soo-kyun se aproxima e pergunta se ela quer comer algo. Mas Yun-Soo de repente pula. Ele puxa o cara pela manga da jaqueta e começa a arrastá-lo. Enquanto caminham pela rua, Soo-kyun tenta entender se ela está brava com ele por ter se atrasado para a aula. Novamente. Finalmente, Yun-Soo fica vermelha e pergunta do nada. Perguntou se ele vai se casar com ela. O coração dela dispara, e aqueles segundos que ele a observa, surpreso, como se fosse uma eternidade. Mas, de repente, a puxa, apertando-a forte, ele diz que sim. Mesmo sendo repentino, não há como ele. Podem recusar a Yun-Soo, mas que façam isso aos 30, pois ainda são muito jovens. Antes que ela possa discutir, o celular da Soo-kyun toca. Os amigos estão ligando, querendo que ele conheça algumas novatas atraentes, e ele não vai deixar passar essa chance. Ele diz a Yun-Soo que podem conversar mais amanhã, mas ela responde que esqueça, ela só estava. Brincadeira. Soo-kyun a beija na bochecha e admite que já suspeitava, mesmo que seu coração... Ele hesitou por um momento. Então, disse até amanhã e foi embora. Enquanto, no campus, ela se xingou por ser tão idiota. Não dava para esperar algo sério. Uma garota como Soo-kyun. Distraiu-se e esbarrou no cara à sua frente. Ele esbarrou no ombro dele. Irritado, o cara alto disse a Yun-Soo para prestar atenção. Sonhando acordada no meio da rua. Mas ela não ia aceitar isso. Ele poderia ter contornado ela se visse que estava distraída. Ainda irritado que ele não se desculpou, contornou-o para seguir em frente. Mas antes que Yun-Soo pudesse ir, o estranho a agarrou de repente. Ele viu o carro vindo rápido. E a empurrou para o lado a tempo. Só entendeu o que aconteceu quando percebeu. Ela estava deitada no capô de um carro estacionado com ele. No instante seguinte, ela de repente a beijou nos lábios. Assustado, o estranho empurra a garota estranha. Ele diz que a segurou porque viu o carro vindo rápido. Yun-Soo acena. Desligar, pedindo para ele esquecer que aconteceu, só encarar como um dia ruim. Ela vai embora quando o estranho grita que espera um obrigado e uma compensação. Beijo surpresa. Virando-se para o garoto, a garota diz que ele claramente nunca beijou ninguém se acha que os lábios até se tocaram. Sorrindo, o estranho observa que ele não parece como alguém que nunca beijou, o que ela não pode dizer dele. A atitude arrogante dele e a exigência. Um agradecimento começa a irritar Yun-Soo, que diz ter beijado 108 vezes. Sem querer continuar a conversa, a garota se vira e sai apressada. O rapaz fica. O comportamento estranho da garota é divertido, até interessante. No dia seguinte, Soo-jin a convida, colegas saindo para se divertir. Tudo pago. Soo-yun adora a ideia, e com o braço, ela fala animada sobre a diversão que tem com ele. Todos se calam quando o professor entra na sala de aula com um cara. E, por algum motivo, Yun-Soo sente que já o conhece. O professor pede que todos recebam um novo palestrante. Quem vai dar o curso de empreendedorismo neste semestre? Junho Yang Kang sorri e se apresenta, ele mesmo para a turma. Yun-Soo congela ao perceber que o professor é o mesmo cara com quem ela esbarrou. No estacionamento ontem, toda atrapalhada, ela se agacha atrás da mesa, tentando se esconder. Seu livro. Enquanto as outras garotas estão empolgadas com o novo professor, ela está pensando, qual é a vantagem de ser bonito se você é um idiota? Do nada, Yun-Soo se lembra. O beijo de ontem. Ela está tão brava consigo mesma por ter pensado nisso, que o comportamento não passa despercebido por Yun-Yang. Nesse momento, o professor chama o aluno, se esconde atrás do livro e pergunta o nome dela. Achando que foi descoberta, Yun-Soo fica nervosa. Ela se apresenta. Junho Yang Kang brinca que não sabia que morder o livro era um método de estudo, e a turma toda cai na risada. Ele pede à professora Choi para explicar o item 8 na página 10. Depois da aula, Soo-jin se aproxima de Junho Yang, surpresa ao vê-lo.
Ela sugere tomarem um café em um café perto, mas Kang recusa. Ele diz que está sobrecarregado. Ao sair, comenta que professores e alunos não deveriam beber. Tomam um café juntos. Ao descobrirem que Soljin conhece o novo professor, os colegas estão morrendo de inveja. Enquanto isso, Kyang-Yun convida Yoon-soo para almoçar. Mas ela recusa. Diz que não está se sentindo bem e quer ir para casa. Então ela sai correndo antes que a amiga diga algo. Alcançando o Sr. Kang, pede para espere um momento para eles conversarem. Ao se virar, ela pede desculpas pelo primeiro encontro, desvia o olhar e pede para ele não tocar no assunto na aula. Jun Yang sorri, pois achou que ela não o reconhecia. Ele diz que nunca mistura pessoal com trabalho, e hoje chamou um aluno, para Choi não ficar se achando. Naquela noite, enquanto Yoon-soo estudava, o avô dela liga e diz que vai a Seul sábado para conhecer o filho de um amigo muito próximo, quase um irmão. Ele quer que ela o conheça, e a convida para ir junto na viagem. Yoon-soo aceita, mas, ao desligar, sente uma onda, uma tristeza a invade. No dia seguinte, seu avô sai do carro sorrindo. Seu velho amigo, Kang Tae-jin. O idoso está feliz que o CEO de uma grande empresa e sua esposa, a Yao-seuk, foi até o portão para recebê-lo. Ele os apresenta a Yoon-soo, que os pais dela também eram amigos dessas pessoas incríveis. O Sr. Kang Tae-jin é o proprietário da imensa TJ Corporation. Após as saudações, os anfitriões convidam os convidados. Tae-jin se preocupa com a viagem longa do amigo, mas ele brinca que ainda está bem em seu auge. Segundo o Sr. Kang, se não fosse pelo avô de Yoon-soo, a empresa deles não estaria, seja o que é hoje. Ao entrar, a heroína fica impressionada com a opulência da mansão. A garota, o Sr. Tae-jin lamenta não a ver desde os pais dela morreu. Ao ouvir isso, Yeseok pede ao marido para não a irritar, mas ela insiste que ela está bem. O homem diz que espera se ver mais com ela agora e fala para Yoon-soo. Pode contar com ele se precisar de algo. Kang-hee diz que ela poderia até ser sua filha. Sempre quis e ganhei 2 irmãos de bônus na hora certa. A família Junseo sai para receber os convidados. Da última vez que o vovô viu Tae-jin, ele tinha pena, e agora, ao ver essa criança crescida, ele se sente velho. A porta do quarto se abre, e Ozio apresenta a todos seu filho mais velho. Yoon-soo se vira e para. É Junho Yang. Kang está bem ali de novo. Por um instante, ficam parados, se encarando em choque. Um pouco depois, nossa garota sai para o pátio respirar ar fresco. Junho Yang a segue, surpreso por encontrá-la de novo, e ele começa a acho que é destino. Comentando sobre como o mundo é pequeno, Yoon-soo sugere que recomecem. Agradece por ter salvo sua vida. Junho Yang responde sarcasticamente que, se ela deve lembrar do beijo também, mas pede para ele pular os detalhes. O cara fala chamá-lo pelo nome, já que não estão mais na sala de aula. O problema é que ela está tendo dificuldade. Vamos deixar as formalidades de lado, já que ele é 5 anos mais velho e muito mais experiente. A confissão faz Junho Yang rir, e ele devolve as palavras dela sobre como ela supostamente já beijou vários caras. Ela fica tão brava que pede para ele fingir que não se conheceram na escola, e ela diz que só está aqui por causa da vovô e a família dele. Ele diz que era isso que esperava, e Yoon-soo não precisa agir doce e ingênua. Ele se inclina com um sorriso e diz que isso não combina com ela. Junho Yang volta para dentro, enquanto a garota fica furiosa no jardim, vermelha de vergonha e raiva. Alguns dias depois, na aula, Jeong-yeon sussurra à amiga que acha os professores têm uma queda pela Yoon-soo. Como hoje, quando ela e o seu Kyun se atrasaram, o Sr. Kang só a criticou e não falou nada com o cara. Ela avisa a amiga para não fazer. Estraga tudo, porque o único sentimento que o professor tem por ela é irritação. Soljin interrompe. Durante a conversa, dizem que o jeito de pensar do Jeong-yeon é bobo. Junho Yang gosta de garota. Olha, sem ofensas, Yoon-soo, você não é feia, mas não é meu tipo. A garota não está preocupada. Ela busca o marido, mas ele não está aqui. Soljin se levanta e avisa que vai conquistar o Junho Yang amanhã. Fora do quarto. Jeong-gun não acredita que suas amigas estão tentando arranjar um marido tão cedo. Ela espera que seja uma brincadeira. Mas Yoon-soo diz que é sério. Já está no app e até pediu seu Kyun em casamento. As amigas ficaram chocadas, tentando explicar que não dá para levar. Ela precisa de alguém maduro e estável. Sugere um encontro às cegas e promete perguntar a ela, tia, que tem uma agência, para pedir ajuda. Chega sábado e Yoon-soo vai ao hotel.
onde a tia da Jeongun marcou o encontro. No saguão, ela manda uma mensagem perguntando o que ela deve fazer. Nesse momento, a garota ouve alguém chamando seu nome. Ao se virar, Yoon-soo percebe que encontrar o cara ideal será mais difícil do que imaginava. O cara no terno xadrez amarelo e gravata azul se desculpa pelo atraso. Por mais ridículo que fosse, ele era muito convencido, e ela sabia que não era. Na semana seguinte, Yoon-soo conheceu um cara que disse que ela não podia comer bolo, então ela não comeu. Engordar. Ela passou o resto da noite ouvindo uma palestra sobre como o açúcar faz mal. O próximo cara disse que via espíritos atrás da Yoon-soo, supostamente para protegê-la. No sábado seguinte, ela conhece outro cara que fala de casamento na hora. Ele pede desculpas por talvez ter assustado com a conversa, mas Yoon-soo diz que tem pensado sobre também vai se casar. Nesse momento, ela derruba o café e o cara se levanta. Ele rapidamente chama um garçom. Ele oferece um lenço para a garota limpar a mão. E naquele momento, Yoon-soo sente que encontrou o amor da sua vida. Enquanto isso, no saguão, Jun Yang fala ao telefone com a mãe. Ele está irritado com Yo por tentar armar para ele sem nem conversar antes. Ela responde, dizendo que a filha da amiga pediu para conhecê-lo após saber do seu sucesso. Assim que Jun Yang desliga, uma garota se aproxima da mesa. Ele a olha, lembrando das palavras, a voz ecoa na cabeça dele. Ele deveria tentar conhecer essa garota, já que a família dela é influência na política e nos negócios. O rosto da garota parece familiar para Jun Yang, e ela diz que se encontraram na festa de aniversário do pai dela, há alguns anos. A garota pergunta a Khan sobre seu trabalho, e ele diz que atua no setor hoteleiro. Porque ele não quer depender do pai. Isso a impressiona e ela espera que eles se conheçam melhor, um ao outro, e o pai dela pode ajudar o Jun Yang a crescer o negócio. Mas, assim, ele interrompe, diz que tem um compromisso urgente que ela o pegou em um mau momento. Ela pega a bolsa e sai correndo, envergonhada com a frieza dele. Jun Yang suspira fundo. Desaba de volta na cadeira. Enquanto isso, Yoon-soo conta tudo sobre o avô. Com quem ela mora desde que os pais faleceram. Ele insiste se ele é algum político, empresário ou milionário. Ela diz que pode ser qualquer um deles, porque o avô a criou, então nunca lhe faltou nada. Mas o cara não acredita. Essa resposta vaga, já que ele acabou de gastar 3.000 para conhecer alguém do nível dele. Diz para ela parar de se fazer de inocente, porque sabia no que estava se metendo. Ele diz que conhece bem o tipo dela, que só quer um cara rico. E agora? Ele está dizendo para ela ser boazinha e ir com ele, ou vai chamar a polícia. Justo quando a heroína pergunta quem ele acha que ela é, Jun Yang passa e escuta um cara oferecendo agradá-lo e prometendo deixá-lo rico. Jun Yang se aproxima, irritado, e agarra o estranho pelo pulso. Depois, sem dizer nada, empurra o cara. Menina! Jun Yang agarra a mão de Yoon-soo e a puxa da mesa. Desceu, puxando-a junto. A garota agradece, dizendo que está com medo. O que poderia ter acontecido se ele não tivesse interferido? Como Jun Yang ainda está, a heroína diz que ele pode soltar agora. Ao perguntar se ela veio aqui por um motivo, encontro às cegas, ele responde que não é da conta dele. Na opinião dele, ele só precisava olhar para a maquiagem e a roupa dela para entender o que ela estava fazendo ali. Tudo que aquele cara disse era claramente verdade. Não é assim, ela diz, jogando-se. Sentando na cadeira mais próxima, ela respira fundo. Você percebe que ela admite que o avô está só tentando realizar seu último desejo. Jun Yang está confuso, como se amor não importa. Casamento, e ela tá de boa com esses encontros às cegas. Diz que o avô é a prioridade, agora, e ela nem pensa em amor. Só quer se casar, e aquele cara parecia. Ele foi legal no começo, já que falou de casamento logo de cara. Jun Yang se senta no sofá e você percebe que ela já se arrepende de contar tudo. Ao olhar para ele, ela vai achar que ele é ainda mais estranho agora, mas, após um breve silêncio, Jun Yang a olha e faz uma proposta tão inesperada que Yoon-soo acha que não ouviu direito. Lembra que ela disse que aceitaria qualquer proposta, mas acha tudo isso ridículo. Jun Yang, falando sério, isso seria bom para os dois. As famílias são unidas. Então, você vê, o vovô ficaria feliz se eles se casassem, e a Kim finalmente seria. Pelo que ele diz, ela percebe que ele também está no hotel para um encontro às cegas. Jun Yang confirma e diz que não vai mais perder tempo com isso. Além disso, casar com alguém, senão ele teria que se importar com os sentimentos deles, o que não lhe interessa.
Diferente de Youshu, que só quer o título de marido, ela pede um tempo para pensar. Junho Yang sorri e diz a Youshu para se encontrar com ele em 3 dias, às 5. Mesmo estacionamento onde se conheceram. Se ela se atrasar, ele vai entender que é um não. 3 dias depois, às 4h50, Junho Yang já está no local, olhando o relógio. Ela ainda não apareceu, já são 5h10 e nada. Não sei o que ele esperava. O cara começa a entrar no carro quando ouve a voz do Youshu, ofegante. Ela explica que as aulas se estenderam um pouco hoje. E como Junho Yang realmente a esperou, acho que ela pode aceitar a proposta. Mas as meninas têm uma condição, querem manter esse casamento em segredo até a formatura. Universidade. O Kang é um professor bem popular, então os rumores sobre ele se casando um desastre total para ela. Junho Yang aceita as condições. Ao apertar foi um prazer fazer negócios com ela. De repente, o cara puxa Youshu e abraça forte. A garota, bem irritada, pergunta quem disse que ele podia abraçá-la assim. Junho Yang, com seu sorriso irônico, lembra que agora são um casal e precisam agir assim. A família Kang estava toda reunida para o jantar naquela noite. Junho Yang pergunta aos pais, prestem atenção, ele tem novidades para contar. Sem perder tempo, ele anuncia, ele e Oh-seol vão se casar. Taijin está feliz com o noivado. Junho Seo entende por que o irmão agiu estranho com aquela garota. Mas Youshu parece chocado com a notícia. O Sr. Kang só queria que o filho tivesse contado antes, mas o cara responde que, quando começou a namorar a Oh-seol, não sabia que as famílias eram próximas. E Ozaki quer saber há quanto tempo estão juntos. Desde que Junyung começou a dar aula há algumas semanas. Segundo ele, o relacionamento deles começou antes disso. Por isso ele ficou chateado quando a mãe quis arranjar alguém para ele. Ele diz que a decisão de se casar não é uma dívida com a família Choi. Ele e Yoon-seul se amam. Ao olhar para o filho, Ozaki não acredita que ele faz isso por amor. Uma onda de raiva invade a mulher. Ela segura o garfo firme, tentando controlar as emoções. Com um sorriso, Ozaki pede ao filho que traga a garota de novo, dizendo que quer conversar com ela. Depois do jantar, Junyung liga para Yoon-seul e a convida para amanhã. Ele pede para ela não surtar e seguir o plano. Depois de combinar de se encontrar amanhã, Junyung se despede e desliga. Olhando para a tela escura do celular, ela não sabe como se acalmar. E assim, na noite seguinte, Yoon-seul está de volta à casa da família Kong. Enquanto corta o bolo, Ozaki fica irritada, pensando como Junyung a deixou aqui sozinha. A mulher diz a Yoon-seul para enfrentar seu filho se ele a incomodar. Sorrindo, ela diz que chegou cedo, pois Junyung tinha um compromisso urgente. Dando uma boa olhada, Ozaki comenta que seu filho já contou sobre o casamento. Ela se pergunta se Yoon-seul tem certeza de se casar tão jovem, ainda mais porque ela nem terminou a faculdade. A garota diz que vai manter o casamento em segredo até a formatura, para não atrapalhar os estudos dela. Virando-se para ela, Ozaki pergunta onde se encontraram. E por que mantiveram o relacionamento em segredo. Ela olha fixo para a barriga. Yoon-seul rapidamente tranquiliza a mulher, dizendo que ela não está grávida. Ela insiste que não a convidou, pois não gosta dela. Queria só fazer algumas perguntas. Olhando nos olhos de Yoon-seul, a mulher pergunta se ela ama Junyung. Ela tenta ser convincente. O protagonista responde que o ama de coração. Mas Ozaki insiste, perguntando se Junyung sente o mesmo por ela. Nesse momento, o cara entra no quarto e diz à mãe que essa é uma pergunta para ele. Ele se aproxima de Yoon-seul e a abraça. Então, Junyung a abraça bem forte, perguntando o que mais precisa fazer para provar o amor. Ele pergunta com delicadeza se as perguntas da mãe a deixaram desconfortável. Ela diz que Ozaki só se preocupa com o filho, e entende isso. Mais tarde, a caminho de casa, ela está irritada com os abraços do Junyung, dizendo que suas respostas sobre amor eram suficientes. Mas ele diz que, quando a mãe perguntou sobre seus sentimentos, Yoon-seul parecia completo. Não é só o que você diz, mas como seu corpo mostra amor. Ela agradece ao Junyung pela carona. Yoon-seul a segura pela mão. Sorrindo, ele diz que precisam treinar e a beija a mão. O rosto da garota ficou vermelho, surpresa e envergonhada. Junyung diz que precisam arrasar como casal apaixonado, então devem praticar sempre que puderem. Yoon-seul empurra. Com certeza, ela está arrasando. Mas ele percebe que ela está corando só com o toque dele. Ele quer ver como ela reage se ele avançar.
Agora, os olhos e os lábios deles quase se tocam. O coração dela dispara. Ela sente isso e congela por um instante, mas logo se recupera. Ela empurra Junying e grita que está bem. Xingando a si mesma por não ter percebido, Yeon-seul sai do carro. E sai correndo em direção à casa, olhando para trás. A garota se pergunta se deve desistir antes que seja tarde. Nesse momento, o avô dela liga, sabendo que Yeon-seul vai se casar com Junying. A tia e o tio dela também a parabenizam. Muito feliz que o vovô não vai mais se preocupar com ela sozinha em Seul. A tia quer que a gente faça o casamento lá, e a Yeon-seul vai conversar com o noivo depois. Agora que ela tem certeza de que não há volta, nossa garota volta para o carro. Ao abrir a porta, ela concorda em começar a treinar. Juninho estaciona e, com o carro parado, eles se inclinam. Mas Yeon-seul fica nervoso de novo, se perguntando se precisam mesmo se beijar. Junying toca suavemente seu rosto, a puxa e a beija. Ele diz para ela encarar isso como um treino para o beijo do casamento, que está chegando. Mas como Yeon-seul continua calado, o cara se vira e viaja. Parecendo meio envergonhado. A garota pergunta ao Juninho se pode contar a uma amiga sobre o casamento. Para que alguém a acompanhe no casamento. Ele tá tranquilo, já que foi ela quem sugeriu o segredo. Yeon-seul nem sabe o motivo, mas tem medo de enfrentar isso sozinha. Agora, ao chegar no campus, ela tenta descobrir quem pode apoiá-la e ajudar com o casamento. A Sujin já sai de cena, porque ela ia fazer um grande espetáculo. Ela contaria para a escola inteira. Seu Kyun é um cara simples e feliz que adora flertar com garotas da faculdade. Mas Kyun-eu é um pouco cínica e nem sempre se conecta com os outros. Talvez ela consiga guardar um segredo. Depois da aula, Kyun-eu sugere que Yeon-sol tome um café. Nossa garota concorda animada, dizendo que precisam conversar sobre algo. Kyun-eu, com seu jeito cínico, pergunta se a amiga encontrou alguém. E quando Yeon-sol admite, a garota a bombardeia com perguntas. Ansioso para descobrir quem é. Tem gente demais aqui. Nossa amiga sugere um lugar mais reservado. Ao se aproximar da janela, ela pede a Kyun-eu para não surtar ao ouvir isso. Após ouvir a resposta, Yeon-sol sussurra que vai se casar com o professor Kang. Ela tá pirando. A amiga grita que sabia que tinha algo entre eles. A protagonista pede para ela falar mais baixo, é por causa do avô. E foi o Sr. Kang quem sugeriu isso. Do lado de fora, Yeon-sol pede a Kyun-eu para não contar. Já que ela é a única que sabe. Depois de se recompor, a amiga abraça e parabeniza por ter encontrado a solução. Mas ela se pergunta por que Kang faria isso com Yeon-sol. A garota explica que ele só precisa do casamento para a aparência. Kyun-eu percebe de repente que o professor foi quem salvou sua amiga daquele encontro horrível. A imaginação dela domina e ela vê o Sr. Kang como um príncipe em um cavalo branco. Nesse momento, Kyun aparece tão de repente que as meninas gritam. Ele disse, vamos comer algo, meninas, e arrasta os amigos sem esperar resposta. Enquanto isso, Jun e Yang tomam um café em um café perto da faculdade, admirando as flores de cerejeira caindo. De repente, ele vê Yeon-sol passando com seu grupo. Os caras estão hipnotizados pelo sorriso dela. O cabelo dela balança ao vento, com as pétalas ao redor. Do nada, Soojin aparece e pergunta se pode ficar. Então, Seok-eun e Kyun-eu entram. Kyun-eu quer um café antes do almoço. O cara vê a Soojin e a cena animado. Ele cumprimenta o professor, torcendo para ser lembrado. E o Sr. Kang diz que é difícil esquecer o aluno que não para de falar. Enquanto Seok-eun elogia o professor empresário de sucesso. Yeon-sol está escolhendo um café ali. Então, do nada, o cara convida Soojin e o Sr. Kang para almoçar. Jun Yang olha para a garota, que praticamente grita com os olhos para ele abaixar o volume. Mas o cara só se vira para Seok-eun e aceita o convite. Corta para Yeon-sol com a equipe no restaurante, em pânico. Seok-eun, como sempre, coloca seu ovo cozido na mesa. Jun Yang observa em silêncio enquanto ele cuida do amigo, e Soojin está colada a ele. Seok-eun não para de falar que lá de onde Yeon-sol vem, sempre comem ganjang com ovo. Ele até pede para o professor experimentar, dizendo que ele vai adorar. Enquanto eles conversam, Jeong-gon observa o Sr. Kang. Então, do jeito dela, começa a provocar a Soojin por não comer com eles.
Deixando isso de lado, Jun Yang pergunta a Yeon Sol quando ela se mudou de Jeju para Seul. Seo Kye-yoon nunca se cala e explica que ela se mudou para cá para estudar, mas morava com o avô em Gyeongsang. Yeon Sol percebe que ele está usando os hashis para comer seu ganji e empurra o prato para ele, recusando a comer depois dele. Observando sonhadora, Soojin comenta que eles combinam e pergunta se estão namorando. Yeon Sol e Seo Kye-yoon logo desmentem, dizendo que são apenas amigos. Jun Yang observa tudo com uma expressão impassível. Isso a deixa muito desconfortável. Jeong-gon também se sente deslocado, sabendo a verdade. Depois do almoço, Seo Kye-yoon precisa correr para o clube, e o motorista da Soojin chega, então eles saem. Jeong-gon acha que é hora de sair também, e Yeon Sol a acompanha. Mas Jun Yang puxa a bolsa dela, indicando que ela deve ficar. Recebendo o sinal, ela se despede da amiga. Logo que Yeon sai, Yeon Sol pergunta a Jun Yang o que ele quer dela. Porque ela também ia para casa. O cara sorri e pergunta se ela realmente ia para casa ou se estava atrás do namorado. Ela insiste que Seo Kye-yoon não é seu namorado e não entende por que Jun Yang aceitou o convite para almoçar. Mas ele diz que não tem problema, mesmo com o acordo de manter tudo em segredo. Isso não significa que eles não possam se conhecer. Ele diz que estava apenas agindo normalmente com... Virando-se, Jun Yang pede para Yeon Sol ir até o carro. Ela fica impressionada com a naturalidade dele, sabendo que o casamento é uma farsa. Kang se vira para ela, estende a mão e lembra que sempre praticam quando podem. Convencida de que não há nada nesse relacionamento, Yeon Sol coloca a mão na dele. Se o Jun Yang conseguir se controlar, ela também consegue. Ele abre a porta para ela e percebe que ainda está estranha segurando a mão. Ele não resiste em zoar ela de novo sobre ter beijado vários caras. Mas Yeon Sol ignora as provocações. Ela está pensando que deve ouvir. Seria melhor se parecessem um casal de verdade, então ela concorda e pede desculpas. Ela pega a mão de Jun Yang e pergunta como ele acha que fica mais romântico. Ele aperta a mão de Yeon Sol, e ela percebe que não há motivo para se envergonhar. Ela se lembra que faz isso pelo avô querido. Mais tarde, em casa, ela manda mensagem para Jeongdeol, que teme que sua decisão traga problemas. Ela pergunta a Yeon Sol se ela já pensou no que vem a seguir. Eles vão se casar de mentira até morrer? Jeongdeol acha que o Sr. Kang é um empresário. Ele deve ter tudo planejado, ao contrário da Choi. Agora ela percebe. Ela não pensou nas consequências desse casamento. E se a Jeongdeol estiver certa e o Jun Yang estiver no controle, e ela só o segue? No dia seguinte, Yeon Sol encontra Kang no estacionamento. Ela entrega um contrato e diz que, como empresário, ele precisa entender que isso é essencial para qualquer negócio. Pelo acordo, eles precisam manter o casamento em segredo até a formatura. E pelo campus, agem como professor e aluno. Além disso, têm suas próprias vidas. Eles não precisam fingir amor na família, mas têm que atuar quando estão. Assim que o avô da Yeon Sol falecer, o contrato acaba. Ela sugere revisar todos os pontos, mas tem certeza de que estão escritos para beneficiar os dois. Depois de analisar, Jun Yang diz que não se importa em manter segredo. Mas se é o que a Yeon Sol quer, ele topa. Mas como ela já contou para a amiga, ele quer avisar o Min Junho também. Kang acha que Yeon Sol é quem está agindo de forma estranha, não ele. Sobre a cláusula de privacidade, ela diz que não faz sentido saber tudo um do outro se o casamento não for real. Jun Yang pergunta se ela precisa disso para continuar brincando com Sokyeon. Ele discorda do ponto 4, dizendo que precisam ser carinhosos em família, ou vão desconfiar. Yeon Sol não entende por que precisam fazer isso sempre, ou do nada, como quando ele a abraçou. Além disso, eles não verão a família dele com frequência. Mas Jun Yang insiste que, às vezes, vão ter que improvisar, e então ele revela que a mãe quer que eles fiquem lá até a formatura da Yeon Sol. Ela está irritada por ele não ter falado da condição do Ai o seu ok antes e não acredita que ele esqueceu. Jun Yang sugere simplesmente eliminar essa cláusula, a que fala sobre demonstrar afeto só na frente da família. Porque ele acha que não faz sentido. Quanto ao fim do contrato com a morte do Sr. Choi, Kang concorda. Por que não faz sentido continuar assim? Jun Yang, percebendo a hesitação dela sobre o quinto ponto, pergunta se ela teme que ele fique abusado. Ou será que a Yeon Sol tem medo de se deixar levar? Ao ouvir isso, seu rosto muda completamente e ela fica vermelha. Jun Yang ri e pergunta o que a fez ficar tão vermelha. Risco ponto 4 e afirma que o 5 não sai do lugar. Além disso, ela inclui uma cláusula no contrato que proíbe dormir na mesma cama.
Como combinado, isso é um negócio focado apenas em lucro, não em sentimentos. Junho Yang assina seu nome ao lado do dela em cada cópia. Depois disso, ela pede para ele fechar os olhos quando terminar. Antes que Junho Yang entenda, Yeon Sol se inclina e o beija. Opa! Ela esquece que está de boné e acerta o cara na testa. Enquanto ela se desculpa e fala sobre querer ensaiar o beijo de casamento. Junho Yang sorri e tira o boné dela. Ele joga para o lado, dizendo que o noivo deve iniciar o beijo, e então beija Yeon Sol suavemente. Quanto mais perto do casamento, mais a heroína se afunda em planos. Um dia, Isoka liga e sugere que vão comprar móveis juntos. A mulher escolhe a cama com cuidado, enquanto Yeon Sol fica de lado, sem jeito. Em seguida, eles vão à padaria em busca do bolo ideal. Mas quando chega a hora de escolher o vestido de noiva, a protagonista experimenta um e percebe algo. Apesar de tudo isso ser por lucro, o casamento está acontecendo. E mesmo com tudo real, Yeon Sol não se sente feliz, só vazia. A tia Sung-yeon ficou surpresa que a garota veio sozinha a Jeojae, sem Junho Yang. Ela não entende por que ela e o noivo não vieram conhecê-los antes do casamento, que é amanhã. Ao ouvir ela, Yeon Sol sente uma estranha solidão. Nesse momento, Junho Yang aparece no portão. Ele sorri para ela, pega a caixa pesada das mãos dela e pede desculpas por aparecer de surpresa. A tia Sung-yeon chega e os apresenta. Junho Yang pede desculpas pela demora. Mas a mulher diz que não se ofendeu e o convida para entrar. A garota sorri ao vê-los partir e sente o coração derreter. Mais tarde, a família toda está à mesa, com o vovô Choi na cabeceira. Sung-yeon pede para Yeon Sol comer, mas ela teme não caber no vestido amanhã. Não se preocupe com nada, ele diz. Quando casarmos, vou garantir que você se alimenta. Ah, isso explica porque a Yeon Sol se apaixonou por você à primeira vista. Ela nunca me contou isso, ele observa. Não se preocupe, garoto, diz o avô. Ela só não sabe demonstrar seus sentimentos. Depois, ao se preparar para dormir, a tia de Yeon Sol pede para ela não ficar acordada. Ela diz a Junho Yang a mesma coisa ao entrar, e ele agradece a preocupação. Depois que ela sai, Yeon Sol diz que ele vai dormir no quarto dela e que ela ficará com a tia. Desculpe a bagunça, ela diz. Eu achava que você chegaria amanhã. Por que você não me disse que vinha? Yeon Sol pergunta, acariciando seu rosto. Ele diz que a futura esposa não o procurou o dia todo. Então, ele não teve escolha e foi vê-la pessoalmente. Yeon Sol agradece pela presença, e Junho Yang a beija na testa. Segurando sua mão, ele deseja boa noite à noiva. No dia do casamento, Minjong apareceu para apoiar o amigo. Fiquei chocado ao saber disso ontem. Nunca imaginei que o Junho Yang casaria tão rápido. Ainda mais porque ele estava reclamando das datas que a mãe arrumou. Kang corre para garantir ao amigo que sua noiva não tem nada a ver com esses encontros. Como Minjong quer saber quem é a noiva do amigo, Junho Yang bate na porta de Yeon Sol. Ji-Yang-yeon responde que a noiva ainda não está pronta. Mesmo sem querer deixá-lo entrar, Junho Yang entra na sala. Porque ele só quer ver a Yeon Sol rapidinho. Quando ela se vira, o cara congela. Totalmente impressionado com a beleza dela, ele se recupera e apresenta seu amigo. Parceiro, Minjong, para a noiva, dizendo que vai conduzir a cerimônia. Então, Junyoung apresenta seu amigo Yeon Seol, Yang Yeo. Minjong está empolgado por finalmente conhecer a noiva do amigo. Mas Kang lembra que precisam manter isso em segredo. Sem conversa no escritório. Minjong vai se preparar para a cerimônia, e Jeongdeo vai ajudar a tia Sung-yeon. Dizem aos noivos para relaxar um pouco. Respire fundo e não esqueça de sorrir. O Junyoung é tranquilo, mas a Yeon Seol, nem tanto. Ela está em pânico com a mentira sendo descoberta e decepcionando o vovô. Os pés dela estão congelando, e ela se pergunta se outras noivas sentem o mesmo. Junyoung abraça Yeon Seol, sugerindo que siga o conselho de Moonjin. E faça alguns exercícios de respiração. Mas ele acha que ela pode precisar. Depois, empurrando o noivo, ela diz, sério? Tudo o que você pensa é em beijar? Ao sair, Junyoung sorri. Ele conseguiu fazer ela relaxar. Corta para ele no altar, esperando pela noiva. Yeon Seol, de cabeça baixa, se aproxima, de braço dado com o avô. Enquanto caminha pelo corredor, Junyoung a observa. Então, ele vai até eles, estende a mão e pega sua noiva com o Sr. Choi. Lágrimas de alegria brotam nos olhos do velho. Ele aperta suas mãos, mostrando que ele está dando sua bênção. Vê-lo entregar sua neta a quem a ama. Isso tá afetando todo mundo.
Minjun faz um discurso e os noivos trocam alianças. A família Kang adora como Junyoung e Yeon-seol combinam. Agora, Minjun pede ao noivo para beijar a noiva, selando o compromisso. Junyoung sussurra para Yeon-seol, que está tensa, para relaxar e diz que vai mostrar a todos o que elas têm praticado. Ela não consegue esconder a vergonha, pois é a primeira vez que ela faz isso na frente de alguém. Junyoung acaricia seu rosto, para ela fechar os olhos. Um instante depois, os noivos se beijam. Mais tarde naquela noite, após a cerimônia, a família Kang volta para casa em Seulkon. Os recém-casados, Taeyajin e Yosuke, pedem a Yeon-seol para chamá-los de mãe e pai agora. Desejando boa noite, eles vão para a cama. Sozinha, ela solta um suspiro de alívio. Pede para Junyoung tomar banho primeiro enquanto ela organiza as coisas. Então, a heroína entra no quarto que ela vai dividir com um novo marido. A cama é bem grande. Ambos caem sem problemas. Yeon-seol não precisou desempacotar nada, pois todas já estão pendurados de forma organizada no armário compartilhado. As coisas pessoais estão alinhadas. Isso faz o casamento parecer muito real, ainda mais com o Junyoung ali. Saindo do banheiro, ele avisa a esposa que é a vez dela. Pergunta a Yeon-seol se ela diz que a mãe dele já resolveu isso. Ela percebe que Junyoung está de pijama. A tia Seung-gun deu a ele e vai pegar a dela, igual. Mas ao abrir a caixa, ela fecha com força. Cala a boca, percebendo que confundiu com o presente do Kyung-yeon. Junyoung quer ver o que é dentro, mas Yeon-seol faz de tudo para impedi-lo. Ele tenta pegar a caixa. E ela perde a firmeza. Cai no chão, e algumas lingeries bem quentes caem. Ela diz, não olha. Enquanto enfia tudo na bolsa, dizendo que nunca pediu aquele presente. Mas Junyoung ri da reação dela, curioso sobre o que Yeon-seol esconde. Isso só a deixa mais nervosa. Ela diz que é a primeira vez que divide um quarto com um cara, então ela só quer ter cuidado. Mas o Junyoung lembra que agora são casados, e podem fazer o que quiserem. Então, ele se aproxima e abraça forte. Junyoung beija Yeon-seol suavemente, e ela se sente corar intensamente. Por um instante, ela apenas acompanha, abraçando-o de volta. Mas ele começa a rir, dizendo que não, isso com os pais dele lá embaixo. Irritada, Yeon-seol lembra Junyoung que o contrato diz que não vão dormir na mesma cama. Mas ele a ignora e pede para esperar até a lua de mel. Sentada na cama, ela pensa que estar no mesmo quarto que ele a estressa muito. Mas ela tenta se convencer a tratá-lo como um colega. Ela se convence de que nada vai acontecer. Junyoung sugere Yeon-seol: apague a luz. Quando ela não responde, ele olha para cima e vê que ela desmaiou. Com carinho, coloca a cabeça dela no travesseiro e cobre com o cobertor. Depois, acaricia suavemente seu rosto, apenas admirando-a enquanto dorme. Quando o despertador toca às 6, Yeon-seol se levanta. Ela está completamente confusa sobre quando conseguiu dormir. Percebe que Yeon-seol não está no sofá. E então, em pânico, olha para a direita. Mas não está na cama. Quando ela desce para a sala de jantar, a empregada pede que espere na sala. Porque a Madame Yeoseo costuma acordar por volta das 6h30. Logo, os donos da casa, ela se surpreende ao ver que Yeon-seol acordou tão cedo e a cumprimenta. Quando perguntada se dormiu bem, a garota agradece aos pais pela cama confortável. Antes que Yeoseo pergunte por que Junyoung não está com Yeon-seol, ele entra, todo suado. Corra! A mãe dele o repreende por ir ao treino, deixando a esposa sozinha em um dia tão importante, sua primeira manhã na casa. A mulher o empurra para o banheiro e manda ele se apressar. Tome um banho e volte aqui. Yeoseo abraça Yeon-seol e a elogia pela saudação. Sung-gun a ensinou e admira sua criação. A mãe dele diz que toda manhã, as empregadas preparam os ingredientes, e ela mesma cozinha. Mesmo assim, Yeoseo quer que Yeon-seol se concentre nos estudos e não se preocupe com as tarefas. Ela garante que ela consegue. Após um café da manhã rápido, Junyoung se prepara para o trabalho e dá um beijo em Yeon-seol, e toda a família assiste a despedida, encantada. Abraçando o marido, ela o acompanha até despedir-se dele. Já do lado de fora, Junyoung elogia sua performance incrível, assumiu o controle. Mas, típico dele, não resiste a uma provocação, dizendo que ela deve adorar seres. Yeon-seol o interrompe, perguntando se ele dormiu no sofá. Junyoung começa a reclamar que está todo dolorido. Porque a esposa não deixa ele entrar na cama. Com o rosto vermelho, ela o encara e lembra, de novo, sobre o acordo deles. Depois,
Ela se lembra do Jun Yong chamando-a de malvada. Idiota se a própria esposa não dorme ao seu lado. As garotas tentando descobrir culpadora ou algo assim. Ela nunca imaginou que ser esposa dele seria tão difícil. Ele e faz o que quer. E é só o primeiro dia. Olhando para a aliança, Yoon Seol implora em silêncio para que Jun Yong torne esse casamento suportável. E agora ela percebe. Precisa usar esse anel, mas em segredo. Ela entra na loja mais próxima e pega vários anéis, um para cada dedo. Enquanto isso, na universidade, Soo-kyun pressiona Jeong-yeon sobre Yoon Seol. E ela só pede para ele se acalmar. Nesse momento, nossa garota entra na sala, totalmente fôlego. Mas ela chegou a tempo. Soo-kyun levanta e acena para a amiga. Um maníaco. Ele guardou um lugar para Yoon Seol entre ele e Jeong-yeon, que só está aliviado. Preciso continuar respondendo às perguntas dele. Soo-kyun quer saber por que ela não só é estranha, como nunca se atrasa. Nunca. Amigo, ela tá ótima, só se atrasou porque mudou de lugar. Quando ele pergunta para Yoon Seol comenta que está a cerca de 40 minutos da universidade. Soo-kyun não entende por que ela fez isso, já que morava ao lado da faculdade. Jeong-yeon pula para salvá-la, dizendo que o avô de Yoon Seol estava preocupado. Ela morava sozinha, então ele a levou para ficar com parentes. Mal ela respira aliviada, que a interrogatório acabou, e Soo-kyun pergunta quando ela começou a usar tantos anéis. Ela congela. Apreensivo em ser pego logo no primeiro dia. Mas Soo-kyun responde sua própria pergunta, surpreso com Yoon, de repente decidiu entrar na onda da moda. Justo quando ela vai se defender. Dizendo que tem o direito de seguir a moda, Jun Yang entra na sala. O cara dá. Soo-kyun lança um olhar frio enquanto segura a mão da esposa. Jun Yang chega em casa já Ao fechar a porta, ele ouve a voz de Yoon Seol perguntando se ele sempre entra tão tarde. Jun Yang achou que ela já estava dormindo, mas ainda não foi para a cama, porque ela precisa terminar uma tarefa. Tirando o casaco, ele pergunta sorrindo se ela está trabalhando aqui de propósito, em vez do escritório confortável, só para recebê-lo quando voltar. Mas ela diz para ele não se achar tanto. Mesmo assim, ela nega. Jun Yang diz de novo que não precisa esperá-lo e pode dormir cedo. Enquanto ela corre atrás dele, dizendo que não estava esperando, o celular toca. Ao ver que é Soo-kyun, Yoon Seol fica irritada, se perguntando por que ele a liga tão tarde. Desliguei, dizendo que o número estava bloqueado, deve ser golpe. Mas o telefone continua tocando, Jun Yang sugere que ela atenda, caso seja algo importante. Desligando, ela o manda verificar as horas. Ao perguntar o que é tão importante, ele precisa responder. Ele começa a falar sem parar sobre um clube que entrou. Yoon Seol está furiosa com essa conversa. Ela decide encerrar a conversa, dizendo que não pode falar agora. Quando ele pergunta se ela com alguém agora, ela diz que sim, e pede para ele não ligar tão tarde. Desligando. Ela diz ao Jun Yang que, como pensou, não era importante e vai dormir. Quando ele perguntou se eram colegas de quarto, Yoon Seol confirmou e desejou boa noite. Jun Yang não disse nada, apenas a observou partir pensativo. Na manhã seguinte, ele saiu para sua corrida habitual no parque. Yoon Seol acordou às 6 horas e Jun Yang ainda não tinha a sala. Começou a incomodá-la que ele dormisse no sofá, ainda mais porque ele acordou tão cedo e voltou tão tarde, parecendo exausto. Faz alguns dias que Jun Yang disse a Yoon Seol para não esperar por ele. Voltando tarde de novo, entrou. Ele entrou no quarto e viu que ela já estava dormindo. O celular dela estava ao lado, e Jun Yang, ela tinha conversado com Soo-kyun antes de dormir. Irritado, ele arrancou a gravata e saiu. O chuveiro. De volta ao quarto, Jun Yang não resistiu e tentou pegar o celular. Da mão de Yoon Seol adormecida. A heroína acorda e fica em choque. Com esse cara em cima dela. Ele tenta se explicar, dizendo que não é o que parece. Ele só estava colocando o celular dela na mesa de cabeceira. Do nada, Yoon Seol dorme na cama, dizendo que é errado fazê-lo sofrer no sofá. Ela comenta que escreveu e ela achava que teriam camas separadas, mas agora vê que é meio errado. Só ela está dormindo na boa cama. Jun Yang pergunta, você tem certeza? Ele não quer assustá-la e promete que não vai fazer nada. Yoon Seol, se virando, diz, ela não está assustada, só desconfortável com a situação. Jun Yang sorri. Ela se move para o outro lado da cama, sorrindo, e avisa que dá chutes enquanto dorme. Então, ela se vira de lado. Ao desviar o olhar, fica surpresa por ter deixado esse dividir a cama.
Ela tenta se acalmar, dizendo a si mesma que é só uma noite. Mas justo quando Yeon Seol estava relaxando, Jun Yang a puxa pela cintura. Ela se aproxima. Exige saber o que ele pensa que está fazendo, mas ele responde para que ela não o expulse. Agora que ele assegurou, Jun Yang sabe que ela não vai embora. Ele vai dormir no sofá depois que ele sair. Só alguns minutos se passam e ela já está dormindo, embalado pelo calor de seus braços fortes. De manhã, Jun Yang sai para correr, a cabeça cheia de lembranças da noite passada, sorrindo à toa. Ele para. Ele limpa a garganta e começa a correr de novo. De volta ao apartamento, pergunta a Yeon Seol que horas ela vai para a escola e oferece uma carona, mas quando Jun Yang entra na sala, ele a encontra vazia. Yosuke, vendo o filho procurar uma esposa, diz a ele que é Yeon Seol. Fui à faculdade mais cedo hoje para estudar. A mulher se surpreendeu por ela não ter contado, mas ele apenas fica em silêncio, perdido em seus pensamentos. Encontrar as amigas e vai, Yeon Seol dá um gole feliz. Quando Seo-kyun pergunta se ela dormiu mal, ela responde que é ele quem não deu, ligando para ela à noite. A verdade é que ela está mais focada na noite passada, já que ela e dormiram na mesma cama pela primeira vez. Yeon Seol nem entende como conseguiu dormir tão rápido. Será que ela se sentiu tão à vontade com ele? Mas ela não sabia como agir com a Jun Yang de manhã. Ela acordou cedo e saiu correndo para a faculdade enquanto ele estava correndo. Seo-kyun começa a questionar Yeon Seol sobre a colega, perguntando quem é esse. Ela é bonita. Ele quer conhecê-la e pergunta a idade dela, mas ela responde, irritada, que tem mais velhos do que realmente são. Quando esse cara insiste que gosta de mulheres mais velhas, e diz que conhece a vizinha da Yeon Seol, a protagonista percebe que suas amigas falam quando ela descreve a vizinha como uma morena alta. Mas, depois disso, Seo-kyun fica animado para conhecer o vizinho misterioso. Nesse momento, o professor Kang interrompe, com um sorriso. Yeon Seol congela ao vê-lo. Yeon sussurra, é como falar do o diabo, e a Seo-kyun, sem perceber, só cumprimenta feliz. Jun Yang a observa olhos, e isso a deixa bem assustada. Enquanto o professor e a aluna conversam, Yeon brinca. Sussurra para a amiga que Seo-kyun finalmente encontrou o vizinho. É quando o cara, de repente, vê a aliança no dedo do professor e fica chocada. Ao ouvir isso, Yeon Seol se vira assustada e vê Jun Yang confuso. Yeon salva o dia de novo, entrando na conversa e dizendo que essas alianças são para os soldados. Durante o serviço militar, Seo-kyun destaca que usar anéis é tendência e se exibe. A mão de Yeon Seol, ele diz que até ela acompanha as tendências. Virando-se para a garota, ele fala, ei, te contei ontem à noite, quando estávamos no telefone, que alguns caras do meu clube, você também tá usando anéis? O Jun Yang só relaxa, ouvindo esse cara provocando conversando com Yeon Seol à noite no lugar dela. Ela fica surpresa, mas percebe que parece chateada com isso. Mais tarde em casa, ela pergunta ao Jun Yang, por que você está usando? Quase fomos pegos, mas ele devolveu para ela. Bom, você ainda tá usando o seu. Ela diz que usa vários para não parecer suspeito. Todo convencido. Ou é porque você teme que Seo-kyun veja sua aliança? Diz que Seo-kyun não tá nem aí, começa a discutir e depois se cala. Do nada. Jun Yang segura a mão dela e implora, nunca tire a aliança, tá? Yeon Seol está corando, perguntando por que ele age assim, como se brincasse com seus sentimentos. Ele aponta que, pelo contrato, ela agora é sua esposa. Ela rebate, lembrando que concordaram em deixar os sentimentos de lado. Mas agora, ela está em dúvida, quer saber se realmente está seguro de não demonstrar seus sentimentos. Jun Yang sempre achou que sentimentos não eram necessários no casamento. Apenas cumprir suas obrigações, ele acreditava que um casal casado poderia ser feliz sem amor. Mas agora essa ideia está pesando. Ele à noite. Na manhã seguinte, Yosuke pergunta quando e onde os recém-casados vão. Na lua de mel, Yeon Seol diz que estão pensando em Guam, e os pais aprovam da escolha e perguntam se estão planejando a viagem para o início do verão. Os recém-casados acham que eles vão embora assim que a Yeon Seol terminar as provas. Então, Yosuke sugere que eles às lojas neste fim de semana para se preparar. Como planejado, a heroína sogra dela neste fim de semana. A vendedora fica impressionada com a beleza da garota, e Yosuke compra várias roupas para Yeon Seol, mesmo ela dizendo que não precisa. Muitas roupas elegantes em Guam. A mulher está decidida a preparar a nora para a viagem. E depois ela compra o que quiser para si. Adora como a garota fica com o vestido. Muito. Ela diz para usar assim que sair da loja.
Saindo da loja, a sogra sugere um jantar, e Yoon-soo aceita. De repente, alguém chama a tia Yosuke por trás. Quando ela e a heroína se viram, veem Sujin ali. A garota está tão surpresa ao ver Yoon-soo com Yosuke que não consegue disfarçar. Percebendo a situação, ela se recompõe e cumprimenta a amiga. Eseok se lembra que a cunhada queria manter o casamento com Junho Yang em segredo até a formatura. Então, ela concorda quando Yoon-soo diz que a senhora Kang era amiga da mãe dela. E elas se encontraram por acaso hoje. Sujin pergunta se ela sabia que a mãe do Junho Yang, ela finge que é novidade. Assim como Eseok finge não saber que ele ensinava meninas, Sujin convida a senhora Kang para jantar. Mas ela recusa educadamente, dizendo que tem um jantar em família. Mas aí a Sujin começa a se convidar, não quer perder a chance de jantar com Junho Yang. Enquanto Eseok pensa desesperadamente em como se livrar de Sujin, Yoon-soo se pergunta como alguém pode ser tão insistente. Tomando a frente, ela se despede, dizendo que precisa terminar um trabalho da faculdade. Eseok a observa com desânimo, enquanto Sujin a pergunta animada sobre o jantar. Ela está no ponto de ônibus, pensando para onde ir agora. Desde que disse à sogra que tinha um projeto. Primeiro, Yoon-soo precisa avisar o Yosuke que volta depois do jantar. Enquanto caminha pela cidade à noite, ela pensa que Sujin deve ser bem próxima da família Kang. Talvez ela tenha se atrapalhado e deveria ter ido com eles. De repente, Yoon-soo ouve um carro parar atrás dela. É o Eseok, e no começo ele nem a reconhece. O cara estava deixando uma amiga, uma dançarina, e no caminho de volta, viu a Yoon-soo. Ele pergunta por que ela está assim vestida, achando que ia a um encontro às cegas. Ela o rejeita com firmeza, mas Eseok insiste e pergunta se ela tem namorado. Ele não desiste e quer saber para onde Yoon-soo vai, mas ela permanece em silêncio. Eseok pega no braço dela e sugere um jantar. Junion está no trabalho quando seu pai, Yosuke, manda uma mensagem convidando-o para um restaurante. Ele pergunta a Minjin sobre o lugar, e ela diz que é bem popular para encontros românticos. Parece que esse chefe super famoso cozinha lá, e é quase impossível conseguir uma reserva. O amigo acha que a mãe do Junion preparou uma surpresa para ele e a Yoon-soo. O cara levanta da cadeira, agradece muito ao Minjin e diz que vai sair mais cedo hoje. A caminho do restaurante, ele acha que Yoon-soo está se esforçando para impressionar a mãe dele. Tudo ficou bem depois da briga de ontem. Esse jantar pode animá-la. Animado com essa ideia, ele entra na sala VIP. Junion cumprimenta a mãe e vai se sentar ao lado da garota. É aí que ele percebe que não é Yoon-soo, e sim Sujin. E ela está radiante ao lado dele. Enquanto Junion observa sua mãe, que se atrapalha para explicar. Sujin começa a contar como conheceu Yoseok. Ela não para de falar, até sobre ter encontrado o aluno, Yoon-soo. Mas Junion já a ignorou. Ele pega o celular e manda uma mensagem perguntando onde ela está e se pode buscá-la. Poucos minutos se passam até que Junion pede desculpas e diz que precisa ir. Dizendo que tem coisas a fazer. Ele sai do restaurante, ligando para Yoon-soo. Mas, por algum motivo, ela não atende. Quando ela finalmente responde, Junion pergunta se está tudo bem. Mas ela diz que vai chegar tarde e pede para ele não se preocupar. Porque ela vai jantar com um amigo perto da faculdade. Mas Junion ouve a voz de Sukyun ao fundo, perguntando se ela está falando com a colega. E isso acende um alerta na mente dele. Enquanto isso, Sukyun está reclamando de Yoon-soo por não convidar a colega. Dizendo que está ansioso para conhecê-la. Para se esquivar, ela diz que a colega não é boa o suficiente, ela não promete nada, mas quem sabe um dia a apresente. Satisfeito com a resposta, Sukyun vai ao banheiro. Yoon-soo o chama, agradecendo, e ele sorri, dizendo que é isso que amigos de verdade fazem. Enquanto espera o Sukyun voltar do banheiro. Ela percebe de repente que esqueceu de colocar os outros anéis, só está com a aliança. Depois de pensar um pouco, ela tira do dedo. É a primeira vez que ela faz isso desde o casamento com o Junion, então está se sentindo estranha. Quando a garçonete se aproxima, Yoon-soo discretamente coloca o anel na bolsa. Finalmente ouvindo os passos do Sukyun atrás dela. Ela reclama que ele está demorando e pede para ele comer. Mas, em vez dele, ela vê de repente Junion, que finalmente a encontrou. Ele parece que correu por todos os restaurantes da região. Mas ela ainda não entende como ele a encontrou. Nesse momento, Sukyun volta à mesa, surpreso ao ver o professor. Quando Junion pergunta se está atrapalhando, o cara diz que não.
Ele acabou de ver a Yoon-soo andando sozinha no campus. Ela parece tão triste, mesmo com aquele vestido. Ele achou que um jantar a animaria. Junion diz que ele é um grande amigo, enquanto nossa garota fala com Soo. Se ele não calar a boca, ela vai embora. Mas então, de forma brincalhona, ele se oferece para alimentar a Yoon-soo, para ela não ficar brava. Lançando um olhar preocupado para Junion, ela responde que se vira sozinha. E o cara que é o marido dela só assiste tudo impassível, tornando-a ainda mais desconfortável. Após o jantar, Soo-kyun oferece carona a Yoon-soo, pensando que não deveria pegar o ônibus assim. Ela não consegue convencê-lo, então Junion intervém, dizendo que vai levá-la, já que vai para lá mesmo. Soo-kyun se surpreende que até o professor sabe onde Yoon-soo mora, diferente dele. Mas o Kang disse que a viu no bairro. Esse cara é tranquilo, deixa a namorada com ele. Enquanto ela tá lá achando que ele é um idiota. Soo-kyun agradece o professor, se despede e vai para o carro. Mas assim que Yoon-soo fica sós com Junion, ela pede que ele volte sem ela. Ela disse que vai se encontrar depois. O cara responde, sério? Você me ignorou e saiu para jantar com outro? Ela insiste que Soo-kyun é só um amigo, diferente da Soo-jin, que é muito grudenta com o Yosuke. Junion pergunta se Yoon-soo pulou o jantar com a mãe por ciúmes. Mas ela disse que só estava mantendo o casamento em segredo. Além disso, não queria incomodar a mãe. Ela só vai dar uma volta e volta depois que o Yosuke dormir. Por um momento, Junion observa Yoon-soo se afastar em silêncio. Então, do nada, ele acelera, a alcança e segura sua mão. Ela tá completamente confusa, tipo, qual é o seu problema? Mas o que a heroína não entende é por que está tão feliz. Yoon-soo está morrendo de curiosidade sobre o que ele pensa ao segurá-la assim. Todos esses pensamentos são interrompidos pelo olhar intenso de Junion. Ele puxa a mão de Yoon-soo, perguntando por que ela tirou a aliança. Ela diz que o Soo-kyun é muito esperto. Ele pode desconfiar porque ela esqueceu os outros anéis. Ela pede para Junion relaxar e estende o anel. Ele pega em silêncio e coloca de volta no dedo dela. Em silêncio, ele segura a mão de Yoon-soo novamente e continuam a andar pelo parque. Vendo um arco de roseiras, ela corre e pede para Junion pegar um. Senti aquele cheiro incrível. Ao ver o sorriso dela, o cara congela, sentindo o coração disparar. Ele quer ser o único a quem Yoon-soo recorre quando precisa sumir. Ele quer que o sorriso dele seja o único que ela veja. Ele quer saber tudo sobre ela, mesmo tentando esconder esses sentimentos. Mas o corpo dele é como um trem desgovernado, borboletas querendo se libertar. E isso deve ser a repressão que a Yoon-soo mencionou. Ela sorri e diz que o cheiro é igual ao do quarto deles. Ela estava assim quando saiu de casa. Mas agora ela deve estar com cheiro de churrasco. Depois de cheirar, ela diz que Junion ainda tem cheiro de rosas. Ele provavelmente passou menos tempo no restaurante. Olhando nos olhos dele, pergunta se ele também sente, mas Junion está completamente distraído, pensando em como quer Yoon-soo só para ele. Ele a envolve pela cintura, se aproxima e eles se entregam a um beijo suave. O Junion está cheio de borboletas, como se estivessem explodindo e iluminando tudo com um brilho mágico. O verão chegou, hora de férias e lua de mel. Onde os recém-casados ficam a sós pela primeira vez. Mas, cara, ficar 3 horas ao lado do Junion no avião não é fácil, ainda mais depois do que aconteceu. Faz tempo aquele beijo, e eles nem tocaram no assunto. Agora Yoon-soo se pergunta se aquele beijo significou algo para Junion. As comissárias se aproximam, perguntando se ele precisa de algo. Junion está irritado com a atenção e pede ajuda a Yoon-soo. Ele a puxa para perto, mostrando aos comissários que é casado. Eles passam o resto do voo abraçados, curtindo a proximidade. Finalmente chegando ao hotel em Guam, Yoon-soo observa o quarto, encantada. Ela está impressionada com a vista do mar daqui. Ao espiar o quarto, ela fica envergonhada ao ver a enorme cama de noiva coberta de pétalas. Percebendo que ela ficou em silêncio. Junion se aproxima, coloca as mãos nos ombros dela e pergunta se está tudo bem. Yoon-soo, toda envergonhada, diz que só estava admirando o lugar. Pegando a mão de Junion, ela corre para mostrar a varanda incrível. Ela começa a sonhar acordada com o pôr do sol daqui, esquecendo a escola e o trabalho. Ele não esperava que ela ficasse tão animada. Mas Yoon-soo não vê nada de estranho nisso. É férias. Como ela não iria amar? Ficando um pouco tímida, ela diz que está muito feliz por finalmente aproveitarem a lua de mel. Ela diz que as coisas têm sido tão loucas que nem tiveram tempo para conversar.
Olhando nos olhos de Junion, Yoon-soo confessa que quer se aproximar. Ao ouvir isso, o coração do cara dispara. Mas ele se faz de desentendido, brincando se ela quer algo mais. Ao ouvir isso, Yoon-soo se vira, volta para o quarto e diz a Junion para esquecer. Ela acha que é a única na relação sentindo isso, enquanto para ele é só um jogo. Mas Junion alcança ela, segura sua mão e pede desculpas pela piada. Yoon-soo diz que também estava brincando, já que essa lua de mel é só uma formalidade. Ele não aguenta mais, a puxa para perto, abraça forte e diz que não é assim. Então, olhando nos olhos dela, ele admite que também quer se aproximar. A menina abraça Junion, radiante de felicidade. Yoon-soo entrou no banheiro para se trocar, mas já faz um tempo. O marido pergunta se está tudo bem. Ela diz que a mãe dele tem bom gosto, mas não curtiu a roupa que o Yosek escolheu. Quando Junion abre a porta, ela grita e tenta se cobrir. Parece que o biquíni que ela está usando é bem revelador, e ela se sente envergonhada de ser vista na praia. Ao ver Yoon-soo assim, o cara fica vermelho. Ele joga uma camisa sobre ela, a acalma e diz que não precisa usar nada que não se sinta bem só para agradar a mãe dele. Ela responde que prefere deixar a praia e relaxar no jacuzzi, já que não se importaria de ser a única a ser vista. Ainda mais nervoso, Junion sugere comprar um biquíni diferente e sai da banheira. Avançando um pouco, o casal caminha na praia de mãos dadas. Apertando-se contra Junion, ela começa a se abrir e contar sobre si. Depois, eles vão a um café para tomar uns drinks e conversar. Yoon-soo fala sobre Jeong-yeon, que sabe tudo dela. E o Junion brinca que pode pegar todos os segredos dela com a amiga. Ela não vê sentido, já que pode responder sozinha. Ele ficou animado ao saber disso, quer saber tudo sobre ela. Junion está prestes a beijar Yoon-soo, mas ela ouve alguém falando coreano. Ela olha ao redor, assustada com a possibilidade de serem reconhecidos. Junion não estão a milhares de quilômetros de casa. Yoon-soo, visivelmente nervosa, diz que precisa ir ao banheiro e promete voltar logo. Depois que ela sai, o cara suspira fundo. Enquanto lava o rosto, se pergunta se magoou Junion ao interrompê-lo. Apesar de já terem se beijado algumas vezes, tudo mudou desde aquele beijo no parque. Com o coração acelerado, ela se lembra de contar ao amigo. Yoon-yeon acha que toda essa prática de beijo é só desculpa. Eles estão fazendo isso porque se gostam. Ela insistiu que aquele último beijo foi puro instinto, nada mais. E quando nossa garota perguntou se Yoon-yeon achava que Jun-yeon sentiu mesmo, a amiga apenas sorriu. Ela ficou empolgada ao saber que sua querida Yoon-seo se apaixonou. Colocando a cabeça no lugar e assumindo seus sentimentos, ela volta feliz à mesa com Jun-yeon. Mas o bom humor dela desaparece rápido, porque Soo-jin está lá, agarrada no braço do marido, olhando para Yoon-seo. Ela pergunta se está relaxando com o Yoon-yeon. No começo, ela hesita, mas logo se recompõe e cumprimenta a colega. Soo-jin reclama que só está aqui para a sessão de fotos. Embora ela preferisse relaxar. Segurando o copo de Yoon-seo, Soo-jin fala animada sobre como está feliz em encontrar Jun-yeon. Quem pediu a bebida dela? Além de tudo, para ter um tempo a sós com ele. Ela sugere que o protagonista procure Jeong-yeon. Nesse momento, o gerente de filmagem se aproxima da Soo-jin e pede para ela trocar de roupa e retocar a maquiagem. Mas ela não desiste e arrasta o Jun-yeon para ver ela posar e conhecer a equipe. O cara tenta se afastar, dizendo que já tem planos. Soo-jin acha que não é a Miss Choi. E o protagonista, confirmando, pede que se divirtam. Jun-yeon se despede da garota, lançando um olhar triste para Yoon-seo. Ao chegar no estúdio, ele encontra o fotógrafo, que o confunde com um modelo. Ele pede para o Jun-yeon participar da gravação, dizendo que ele tem o perfil perfeito. Soo-jin se aproxima e pergunta a Kan como está. Depois de elogiá-la, o cara pergunta se pode ir. Mas ela é meio surda e vive se exibindo. Jun-yeon, cansado disso, pede desculpas e diz que tem algo importante. E deseja boa sorte a Soo-jin antes de sair. Mas ela é insistente, segura o braço dele e fica confusa por ele não querer assistir à gravação. Vendo vocês juntos, o fotógrafo diz, vocês estão ótimos, te arrumo uma sessão de fotos se você se casar. Jun-yeon se cansou, diz que não está interessado e se solta de Soo-jin. Ele volta para onde deixou Yoon-seo, mas ela não está lá. Ela também não está no quarto, então ele decide ligar. Mas quando ele diz o número, ouve o celular dela tocando no banheiro.
Ao perceber que Yoon-siu esqueceu o celular, Jun-yong se desanima. Na última vez, ela esbarrou na Soo-jin, ficou em choque e jantou com o Seo-kyun. Mas dessa vez é diferente. Sem Seo-kyun, ele não consegue nem falar, ele não tem ideia de por onde começar. Mas então, a porta se abre e ela entra no quarto. Jun-yong, em pânico, corre até ela, mas ela o acalma, mostrando a bolsa com um novo maiô que comprou. Quando ele pergunta por que ela não avisou, Yoon-siu responde que não pôde. Porque ele estava com a Soo-jin, mas ela entende. Jun-yong agarra pelos ombros e a puxa para perto, segurando-a firme. Ele admite que estava muito preocupado e pergunta se é um desses sentimentos que ela mencionou. Yoon-siu mal consegue respirar, seu coração dispara. Ela se lembra do que Jeong-yeon disse, só precisa admitir que ela e Jun-yong estão apaixonados. Sem dizer nada, ela levanta os braços e o abraça forte. Alguém bate na porta e Soo-jin pergunta se o Kang está aí. Yoon-siu não entende por que está aqui, mas Jun-yong garante que não a chamou. E sugere que ignorem o convidado indesejado e fiquem assim. Ele pede para ela esquecer, mas Soo-jin continua batendo na porta. Achando que Jun-yong saiu, ela desiste e vai embora. Enquanto isso, Yoon-siu pergunta como ela pode simplesmente esquecer. Soo-jin quase os pegou, isso seria um desastre se ela descobrir. Todo o campus vai saber. Além disso, ela tá certa de que a garota gosta do Jun-young. Acariciando o rosto de Yeon-soo, ele diz que não se importa com Soo-jin. Eles estão aqui de lua de mel, então Jun-young pede que ela se concentre nele, não naquela garota. Aproximando-se dela, ele implora para Yeon-soo não ir embora. Então, eles se beijam docemente. Jun-young olha nos olhos de Yeon-soo, a pega e a leva para a cama. Quando ela acorda, ele diz que é cedo e para dormir mais. A garota surta e pula, lembrando do que aconteceu ontem à noite. Jun-young provoca, dizendo que pode ajudá-la a lembrar. Ele abraça Yeon-soo, desejando que fiquem assim para sempre. Estando tão perto, ela ouve o coração dele e se sente segura. É como se os corações estivessem batendo juntos, formando um só. A lua de mel está chegando ao fim, e Jun-young e Yeon-soo voltam para Seul. Antes de saírem, ela vai até a varanda chamar o avô. Jun-young abraça a esposa por trás e sugere falarem com o vovô juntos, para que ele não se preocupe. O Sr. Choi e o tio Gil Yang estão muito felizes em ouvir da Yeon-soo, mas está brava porque a sobrinha não ligou antes. Jun-young pede desculpas por estar distante, diz que está sobrecarregado. A tia pergunta se o casal tem alguma novidade, deixando a garota envergonhada. Jun-young, tranquilo e sorridente, diz a senhora Sung-jun para não se preocupar, estão cuidando disso. Vovô está feliz em ver os recém-casados se dando tão bem e se despede, desejando-lhes um bom voo. Ao desligar, Yeon-soo agradece a Jun-young por deixar seu avô tão feliz. Ele sorri e pergunta, e você? Ela diz que está feliz por ver o avô contente. De volta a Seul, Yeon-soo e Jun-young vão a um café encontrar Jeong-yeon. A garota não perde a chance de provocá-los, dizendo que parecem um casal recém-casado. Dando uma olhada mais de perto, ela comenta que Yeon-soo está renovada. Do nada, ela me pergunta o que realmente aconteceu entre vocês em Guam. Tentando mudar de assunto, Jun-young pergunta se pode ficar com as meninas enquanto espera o Min-jong. Sentado em frente a Jeong-yeon, ele pergunta, é verdade que você sabe tanto? Posso te perguntar qualquer coisa? E ela diz, claro. Sorrindo, tentando provocar a esposa, ele pergunta, é verdade que Yeon-soo foi beijar 108 vezes? Ela pede para a amiga parar, mas a garota já tá quase morrendo de rir. Recuperando o fôlego, Jeong-yeon diz, antes de vocês se casarem, Yeon-soo tinha. Nunca estive em um relacionamento. Virando-se para Jun-young, ela explica, eu estava tão irritada naquele dia que exagerei. Quando Min-jong chega à mesa, ela se alivia por tudo isso estar acabando. O cara cumprimenta as meninas e pede desculpas por ter levado Jun-young por um momento. Yeon-soo empurra o marido e diz que se vê em casa. Assim que eles saem, Jeong-yeon volta a provocá-la sobre os 180 beijos. Então ela precisa perguntar se a Yeon-soo usou o presente, só para irritá-la mais. Ei, presta! Ela conta que encontraram a Soo-jin em Guam, e agora ela acha que estava lá com o Jeong-yeon. A garota acha que não estava seguindo Jun-young de propósito, foi só uma coincidência. Yeon-soo pensa igual, quer dizer, eles não se encontraram desde então. Mas isso não é o importante. Ela só precisa que Jeong-yeon a ajude. Nesse momento, o celular dela toca.
Depois de saber que Yeon-soo voltou de Guam, Soo-kyun diz que tem uma boa notícia. Um cara oferece a ela um estágio com ele. Lembra do encontro às cegas que a Soo-kyun teve? A garota de quem ele falava ofereceu um estágio remunerado na empresa da amiga. Ao ouvir isso, Jeong-yeon pergunta se ele vai oferecer o mesmo. Quando Soo-kyun descobre que as meninas estão sozinhas, ele fica. Por que você não me chamou? Enquanto discutem, Yeon-soo acha que não é tão ruim. Mas ela não sabe se deve contar ao Jun-yeon. Naquela noite, em casa, a heroína pesquisa a empresa que Soo-kyun citou. E ela está adorando. Ao sair do banho, Jun-yeon se surpreende ao vê-la acordada. Yeon-soo se envergonha do marido andar sem camisa, mas ele não se importa. Vê qual é a grande questão, já que é o quarto dele também. Jun-yeon está provocando, mas ela pede para ele parar, já que Jeong-yeon já fez. Hoje ele se divertiu com ela. O cara se pergunta se a amiga perguntou sobre o presente. Depois de receber um sim, ele pergunta se Yeon-soo se arrepende de não ter usado isso na lua. Jun-yeon está prestes a beijar a esposa, mas ela o interrompe para conversar. Ela diz que nem sabe se precisa da permissão dele, mas vai fazer o estágio. Jun-yeon pergunta, qual o sentido disso tudo? Ele tenta explicar que ela quer fazer algo útil no restante da pausa. Isso poderia ajudá-la a conseguir um bom emprego depois. Ela tem certeza de que ele, como professor, entende a importância disso. Jun-yeon oferece um estágio para Yeon-soo, mas ela quer conquistar sozinha. Percebendo que ela está determinada, ele cede, mas quer algo em troca. Ela sabe o que ele quer e brinca que não vai pagar nada. No dia seguinte, Yeon-soo marca um encontro com Soo-kyun em um café. Ela está muito irritada porque o cara se atrasou, dizendo que dormiu de... Ela vai contar a ele o que já sabe sobre a empresa que ele mencionou. Mas então, do nada, o Soo-kyun diz que não precisa mais. Yeon-soo decidiu que só quer relaxar o verão todo. Exceto que o cara solta uma bomba. A empresa do Sr. Khan lançou um programa de estágio, e como o grupo dele se destacou, o último projeto em que estão. Soo-kyun, cara, tive sorte de estar no mesmo grupo que Yeon-soo. Ela percebe que Jun Yang está por trás disso. Ele a enganou. Na manhã seguinte, durante o café, Yeon-soo conta aos pais que conseguiu um estágio para o verão. Yozuki está preocupada que ela faça isso por causa da grana do Jun Yang, mas ela diz que precisa da experiência para a carreira. Tae-jeon se oferece para ligar para a empresa, só para garantir que ela está em boas mãos. Mas Jun Yang intervém, dizendo que não é necessário, já que Yeon-soo e sua equipe estagiando na empresa dele. Os pais dela ficam aliviados ao saber. Agora, a Jun Yang sai de casa, as garotas o cercam, exigindo respostas. Ela acha que ele não pode fazer o que quiser só por ser professor. Mas Jun Yang não se lembra de ter concordado com o estágio dela, ou de forçá-la a fazer isso na empresa, e ele não entende por que ela o culpa por querer estar sempre com a esposa. Yeon-soo pede que ele prometa não isolá-la dos outros estagiários. Jun Yang concorda feliz com isso. E assim, os alunos partem para o primeiro dia de estágio na TJ Corporation. Os grupos recebidos pela Yang-mi serão seus supervisores no estágio. Ela explica que a empresa se especializa em planejamento de hotéis e resorts. Atualmente, eles estão com um hotel que vai abrir em Yongsan, e a empresa, contando com a ajuda dos estagiários no próximo mês. Ela pede aos alunos que tirem suas dúvidas. Andy Soo-kyun levanta a mão. Ele tenta perguntar a Yang-mi a idade dela, mas ela ri e pede para ele focar no trabalho. Nesse momento, uma mulher se aproxima e diz que assuntos pessoais devem esperar até depois do expediente. Yang-mi apresenta a todos a secretária pessoal do Sr. Jun Yang Khan, Hyung-yeon. Após cumprimentar os alunos, a garota pede a Yeon-soo e Soo-kyun que a sigam até a diretoria. A caminho do escritório do Jun Yang, ela observa tudo com curiosidade. A secretária avisa o Sr. Khan que os alunos chegaram e os convida a entrar. Yeon-soo está um pouco nervosa, é a primeira vez que vê o marido no trabalho. Jun Yang dá as boas-vindas aos alunos na SOV, desejando que aprendam muito. Experiência no estágio. Soo-kyun promete se esforçar ao máximo e agradece. Sr. Kane, por isso. E quando o cara diz que tiveram sorte, quase foram para outra empresa, o Jun Yang. Yeon-soo e ele planejavam estagiar juntos desde o início. Totalmente perdido, Soo-kyun coloca a mão no ombro dela, rindo, e diz que ela seria perdido sem ele. Ela afasta a mão dele e Jun Yang, desejando sorte, sugere que falem com Yeon. Alguma pergunta? Ao sair do escritório, Yeon-soo olha para o marido, mas ele nem olha para cima. Ela sente o frio dele, mas acha que Jun Yang só está seguindo o que pediu.
Young-mi pediu para Yeon-soo procurar os documentos do projeto passado, mas ela não consegue achar. Soo-kyun se aproxima dela e encontra o arquivo em 2 segundos, tocando na tela. Ele aponta a arma para a cabeça dela e diz para pegar um lanche, para se acalmar. E Jun Yang chega bem na hora. Soo-kyun espera que ele não tenha machucado Yeon-soo, mas ela pede para ele, irritada. Jun Yang observa tudo debaixo da sobrancelha. Ela vai para a cozinha fazer um café e se despertar. É então que ouve a voz do marido. Jun Yang pede ao secretário Yeon para adiar a reunião das 4 para amanhã às 8. Yeon-soo faz uma reverência, como se faz com o chefe. Mas ele simplesmente passa por ela, a ignorando. Ela fica tipo, que droga, por que ele age como se eu não existisse? O mais estranho é que ela o vê cumprimentando os outros funcionários. Min-jong passa e sussurra um oi para Yeon-soo. Ela está realmente irritada com o jeito do marido. Ela só pediu que ele não a tratasse com favoritismo e não a excluísse. Sentada em sua mesa, Yeon-soo escuta a outra garota elogiando como ele é encantador. O Sr. Kang é incrível, a futura esposa dele é sortuda. Isso está deixando ela louca. O Jun Yang é legal com todo mundo, mas a ignora. Ele disse que queria ficar com ela, mas agora nem a cumprimenta. O Jun Yang tem estado tão ocupado que a Yeon-soo nem o viu. Ele só a procura quando tem tempo. Nossas meninas percebendo mais uma vez que estagiar aqui foi uma péssima escolha. Yang-mi pede para Yeon-soo pegar café, 2 americanos gelados e um cappuccino quente. 2 lattes gelados. Entregando um cartão, ela avisa para não estragar e comprar algo para si e para o Seo-kyun. Ao sair do escritório, Yeon-soo se lembra de focar no estágio. Pensando demais. Ela sabe que esses pensamentos só vão piorar as coisas. Ao chegar no elevador, ela vê as portas se fechando e grita para segurá-las. Ela entra correndo e, esbarra no Jun Yang. Ao ver sua expressão fria, ela se preocupa. Jun Yang pergunta sem emoção se ela vai entrar e qual andar. Yeon-soo não entende por que ele está tão distante, mesmo só os dois. A heroína finalmente pergunta se a chateou. Em resposta, Jun Yang quer saber por que ela escondeu o que planejava. Estagiando com Seo-kyun. Segurando a mão dele, Yeon-soo pergunta, irritada, por que ele sempre menciona Seo-kyun. Se ele realmente acha que tem algo entre eles. Jun Yang não entende por que o marido fica chateado ao descobrir que sua esposa passando tempo com um outro. Nesse momento, as portas do elevador se abrem e adivinha quem está ali? O cara de quem falam. Jun Yang cumprimenta e logo se despede, saindo do elevador. Ao olhar para Yeon-soo, Seo-kyun vê as lágrimas em seus olhos. Jun Yang ouve o cara perguntando por que ela chora. Ele se vira enquanto Seo-kyun tenta entender se algo aconteceu ou se está se sentindo mal. Mas, assim que Jun Yang chega ao elevador, a porta se fecha na cara dele. O coração dele afunda ao pensar no que fez, sem entender o porquê. Ele deixou Yeon-soo sozinha com Seo-kyun. Jun Yang corre para as escadas. Ele chega à cafeteria e a vê pedindo café com aquele cara. Nesse momento, o celular dele toca e ele atende, dizendo que já está a caminho. Seo-kyun sugere que ela vá para casa se não estiver bem, mas ela insiste que está ótima. Como Jun Yang não está, o cara se oferece para cuidar da Yeon-soo, mas ela para de ser tão dramático. Os amigos entram no elevador, que está lotado. Por causa da paixão, Seo-kyun fica colado nela. Ele pergunta se ela está apertada, mas Yeon-soo diz que está bem. A garota se vira e Seo-kyun sente o rosto quente, tão perto dela. Ao voltar tarde, Jun Yang vê a esposa na cama e pergunta se ela está dormindo. Mas Yeon-soo não se vira. O homem tira a jaqueta, deita ao lado dela e abraça forte. Ele não sabe se ela realmente dorme ou finge para não falar com ele, mas ele quer que Yeon-soo saiba uma coisa. Assim como ela não suporta Soo-jin bajulando, ele não aguenta Soo-kyun sempre por perto. Com isso, Jun Yang adormece, abraçando a esposa. No dia seguinte, Yang-mi pede para Yeon-soo pegar o contrato com a secretária. Ei Young-yeon entrega os documentos, dizendo que ela é sortuda, pois o diretor assinou. Antes de sair, ela diz que o Sr. Kang tem uma reunião importante hoje, e o Sr. Min-jong vai ao local na reunião com os representantes do M-Hotel. Yeon-soo se pergunta se Jun Yang ainda está bravo com ela, já que não o vê desde conversa no elevador ontem. Pouco antes da reunião, nossa garota percebe que a pasta que pegou com a secretária Yeon está completamente vazia. Ela está em pânico.
sem saber como ir, procurando os documentos enquanto a Yang Mi apressa. Um dos funcionários sugere reimprimir o contrato, mas não dá. Assinou o original. Soo-kyun consegue falar com alguém do escritório que viu o contrato perto de Yeon-soo. Mesa. Parece que ela deixou cair. Enquanto todos comemoram, ela se culpa por ser desastrada. Yang Mi admite que também tem culpa. Ela devia ter conferido tudo antes de vir, mas diz a Yeon-soo para ter mais cuidado da próxima vez. O Soo-kyun já perguntou se alguém do escritório pode trazer o contrato, mas todos estão sobrecarregados. Yeon-soo vai voltar para pegar os papéis, já que é culpa dela, mas Yang Mi está preocupada que demore muito. Soo-kyun se oferece, já que ele vê. Mais tarde naquela noite, a equipe vai a um bar para comemorar o negócio fechado e faz um brinde. Seu salvador, Soo-kyun. A Yang Mi disse que, se não fosse por ele, todos estariam sem emprego. Min-jin comenta que arrasaram na apresentação e os clientes adoraram. Yeon-soo ainda está preocupado em ter estragado tudo, mas Soo-kyun diz a ela, para relaxar, pois conseguiram. Nesse momento, o diretor Kang se junta à equipe. Ele anuncia que as bebidas são por conta dele hoje. Para comemorar o trabalho bem feito, Junho Yang diz que tem sorte. Ter um estagiário como Soo-kyun na empresa é ótimo. Ele ri e diz que não vai decepcioná-lo. Yang Mi, percebendo a proximidade, pergunta se já se conheciam. Soo-kyun diz a ela que o Sr. Kang dava aulas no curso. Yang Mi não sabia disso. E apostando que muitas alunas o perseguiram, sussurros perguntando se o diretor tem namorada. Junho Yang diz que está solteiro, e ela fica envergonhada por ele ter ouvido. Então, já que o chefe liberou essas perguntas, Yang Mi quer saber se ele gosta de alguém. Os olhos de Yeon-soo estão fixos em Junho Yang, ansiosa. Mas o cara diz que não tem certeza e acha que ninguém gosta dele. Yang Mi não acredita e pergunta a Yeon-soo o que ela acha. Junho Yang coloca carne no prato da garota e pergunta a opinião dela. Mas aí o Soo-kyun intervém, dizendo que o Sr. Kang não deve atender a Yeon-soo, pois essa é a função. A Yang Mi fica impressionada com o quanto ele cuida da namorada e acha que eles são bem próximos. Virando-se para o Sr. Kang, pergunta se ele não acha que os dois estão namorando. Soo-kyun começa a rir, abraçando a garota, diz que contou a todos 1 milhão de vezes, são só amigos. E é aí que o Junho Yang fala que não acredita que um cara e uma garota possam ser só amigos. Principalmente com um nocaute como Yeon-soo por perto. Sabendo que só está piorando a situação, ela observa que o Sr. Kang parece ser bebeu demais. Ela diz que acredita em amizade platônica e nunca se interessou em Soo-kyun. Além disso, eles só se irritam. Ao ouvir isso, o cara solta que Yeon-soo nunca o irritou. E o melhor de tudo, ele realmente gosta dela. Junho Yang, que observava tudo em silêncio, toma mais um gole. Enquanto todos vão para casa, Soo-kyun se oferece para dar uma carona, mas ela recusa. Junyoung se aproxima e diz que pode levá-la, já que moram perto. Como Yeon-soo não diz nada, o cara só agarra o braço dela. Seo-kyun não deixa passar e segura o outro braço dela. Ele diz que o Sr. Kang exagerou, mas o cara responde que tem motorista. Ela diz ao Seo-kyun que vai com o diretor, assim ele não precisa se esforçar. Depois de se despedir, ela vai até o Junyoung, deixando o cara confuso. O casal volta para casa de mãos dadas. Assim que entram no quarto, Junyoung a empurra na parede e a beija. Ele está animado por finalmente vê-la acordada. Yeon-soo pede que ele pare e pergunta o que aconteceu com ele. Ela quer saber se brincar com os sentimentos dela o excita, já que ele a deixou quando estava irritado. Ela ficou chateada que o Junyoung a deixou no elevador. Ele sempre some de manhã e vai dormir sem dizer nada. Ao ouvir isso, o cara percebe que Yeon-soo realmente dormia e nem notou sua presença. Segundo ela, não quer complicações. Tem refletido muito sobre o que sente por ele. E ela sente que estão se aprofundando. Ao ouvir essas palavras, o coração de Junyoung dispara. Yeon-soo diz que odeia sentir que ele está brincando com ela, depois de tudo que passaram. Se ele tá fingindo, é melhor sumir. Colocando o braço em volta dos ombros dela, Junyoung diz que desde que ela se tornou sua esposa, os sentimentos dele são verdadeiros. E agora ele não consegue parar de pensar nela e só quer estar perto dela. Com isso, Junyoung se inclina e beija Yeon-soo suavemente. No dia seguinte, ao chegarem no trabalho, ela está brava porque o Junyoung não a deixou sair do carro antes de entrar no prédio. Ele pergunta, cheio de sarcasmo, se ela tem medo do Seo-kyun vê-los juntos. Yeon-soo está cansada de dizer que só são amigas. E ela está irritada que ele age como se não tivesse amigas.
Junyong diz que não tem nada, e quando ela vai sair do carro, ele a agarra pelo pulso. Sorrindo, diz que ela não pagou pela corrida. Ele está cutucando a bochecha, pedindo um beijo. Yeon-soo se aproxima do marido, mesmo achando arriscado se alguém os ver. Ignorando o que ela disse, Junyong a puxa e a beija. Assim que saem do carro, todo bagunçado, Yang-mi aparece no estacionamento, surpresa. A garota pergunta por que Yeon-soo e o diretor saíram do mesmo carro. Ela tenta explicar que o Sr. Kang a viu na estrada e ofereceu uma carona. Mas Yang-mi só ri e pede ao diretor para limpar o batom. Depois de dizer isso, ela se vira e corre para o escritório, sorrindo. Yeon-soo está na mesa quando Seo-kyun pergunta se ela chegou bem em casa. Ele quer saber quando ela ficou tão próxima do Sr. Kang, e Yeon-soo diz que ele está viajando. Nesse momento, Yang-mi se aproxima e pede para Seo-kyun pegar uns documentos do setor de vendas. O cara não faz ideia de como Yeon-soo se aproximou do Sr. Kang. Ela costuma manter todos à distância. Talvez seja porque o chefe a levou para casa algumas vezes, ou talvez ele esteja apenas deixando a imaginação fluir. Mas quando Seo-kyun voltar das vendas, ele vê o Sr. Kang ao lado de Yeon-soo, que está imprimindo algo. Ele toma um gole do café e estende a xícara para ela. E Yeon-soo, tranquila, bebe do mesmo canudo que o diretor. Ao ver a proximidade dos dois, Seo-kyun não acredita. É como se tivesse sido queimado. No primeiro dia da faculdade, Seo-kyun acordou com o pai gritando por ele ter dormido demais. Quando o pai perguntou que horas ele chegou em casa, ele só coçou a cabeça e respondeu. Por volta das 2 da manhã, o pai mandou Seo-kyun levantar, dizendo que qualquer um mataria para entrar naquela universidade. Como o pai ameaçou cortar seu cartão, ele correu para a aula. Ao entrar na sala, Seo-kyun torcia para que ninguém visse que ele se atrasou. Foi então que, ao olhar ao redor, viu Yeon-soo perto pela primeira vez. Ela chamou a atenção dele na hora, e logo se tornaram melhores amigos. Seo-kyun estava tranquilo, desejando que tudo ficasse assim para sempre. Ele achou que sempre seriam próximos e que seria o cara mais importante para ela. Mas agora, todas aquelas esperanças se desmoronaram ao ver o quanto Yeon-soo estava próxima de a diretora. Quando Junhyang se aproximou e ofereceu o café, ela recusou, assustada. Alguém poderia ver. Ela lembrou que a Yang-mi já os viu hoje. E a equipe já pode estar fofocando. Sorrindo, Junhyang sugeriu que Yeon-soo contasse a todos sobre o casamento, para que não precisassem se esconder. Ela não quer ser tratada de forma especial. Ela é a esposa do diretor, sabia? E quando Junhyang falou sobre manter na escola, isso não significava que precisavam fazer. Aqui, ela pegou o café da mão dele. Furioso. Nesse momento, Seo-kyun passou, viu os dois e parou, chocado. Ele relaxou a mão e deixou a pasta cair no chão. Yang-mi percebeu e se aproximou. Ela viu para onde Seo-kyun olhava e começou a rir. Yang-mi sussurrou sua teoria para ele, que a Yeon-soo e o diretor estavam se pegando, pois ela os viu saindo do carro dele. No carro juntos esta manhã, ela limpou algo do rosto do Sr. Kang. Enquanto isso, Junhyang pergunta se ela vai contar tudo para o Seo-kyun, já que ele é amigo dela. Mas Yeon-soo não sabe como contar para ele, pois acha que ele é diferente do Jeong-yeon. Junhyang pergunta, qual é o problema se vocês são só amigos? Yeon-soo quer contar isso em casa. Mas o marido dela tem certeza de que Seo-kyun a vê como mais que amigo. Ela disse isso naquela noite, mas ainda acha que ele não sente nada por ela. Acredita, Yeon-soo é realmente tão desinformado. Ele diz isso para Seo-kyun, uma amiga. A garota para pensar, e se for assim mesmo? E o Seo-kyun? Notícias de que ela e Junhyang se casaram, então? Percebeu que não dá mais pra só vai piorar. Ela decide ser sincera com o Seo-kyun e pergunta se ele pode depois do trabalho. E sugere que se encontrem para conversar. O cara diz que é uma ótima hora, porque ele também ia contar algo para ela. Yeon-soo manda mensagem para Jun, avisando que vai contar tudo para o Seo-kyun, como combinaram. Ela diz para ele ir para casa sozinho e promete que vai lá depois de falar com um amigo. Sentada no café, Yeon-soo se impressiona com o jeito que Seo-kyun sempre encontra os melhores lugares. Ela acha que esse lugar não é ideal para o encontro, parece mais um lugar de casal. Café. Mas Seo-kyun, com uma expressão séria, pergunta o que há de errado em estarem aqui também. Yeon-soo ri e diz que tá tranquilo, já que são só amigos. Mas ele nem sorri. Ele está sério. Como nunca antes, segurando a mão dela que acabará de apoiar em seu ombro.
Seok-Yoon diz que não quer ser só amigo. A heroína pergunta o que ele quer dizer, torcendo para que Young-mi não tenha contado sobre o que viu hoje de manhã. Seok-Yoon está confuso, perguntando como Yeon-soo ainda não percebeu que ele gosta dela. Ele confessa que, desde o início, queria algo além de amizade. Ela o afasta. Ela se afasta, dizendo que não entende por que ele a rejeitou ao pedir em casamento. Disse que o pegou de surpresa e não sabia como se sentia. Mas depois que viu Yeon-soo com o Sr. King, ele perdeu a cabeça e percebeu que sempre gostou dela. Ela entende que Junho Yang tinha razão. Ela precisa contar ao Seok-Yoon sobre o casamento antes que tudo piore. Ela está prestes a falar a verdade quando ele a agarra pelos ombros, tentando convencê-la. A conhece melhor do que aquele cara bonito e bem-sucedido. Ele promete cuidar dela e ainda ele está tranquilo em esperar se ela quiser sair com outros caras. Pegando-a, Seok-Yoon promete que vai esperar por ela. Ela respira fundo e pede para ele se acalmar, e apenas escute ela. Tirando as mãos, diz que ele não deve esperar, pois sempre seremos apenas amigos. Yeon-soo finalmente revela que já é casada, para o Sr. Kang. Depois de um momento, Seok-Yoon grita que se Kang a pedisse. Ele só estava brincando, ela não deveria acreditar. Nesse momento, ele se aproxima da mesa e diz que realmente a pediu em casamento, sério. Então, ele pega a mão dela. E começa a tirar todos os anéis que está usando, um a um. Fica só com o de casamento. Kang mostra a Seok-Yoon os anéis combinando, e Yeon-soo, se desculpando, diz que, na verdade, ela já é casada. Junho Yang queria que Seok-Yoon soubesse disso. É a esposa dele, já que ele é muito amigo dela. Eles pretendiam manter em segredo, até ela se formar, mas como ele é amigo dela, confiam nele. Então, Junho Yang leva a dizer que Seok-Yoon precisa de tempo para entender isso. Sozinho, ele tenta. Descobre há quanto tempo Yeon-soo está casada e se lembra da primeira vez que ela veio à palestra. Usando um anel em cada dedo. Então, ele se lembra do anel do professor Kang. Como naquela vez que ele ligou para Yeon-soo de madrugada, e ela ficou brava com isso e culpou a colega de quarto. Junho Yang descreveu o cara como alto e moreno. Então, o Sr. Kang se ofereceu para levar Yeon-soo para casa, já que moram na mesma, juntando tudo, Seok-Yoon não acredita que não percebeu antes. O cara se sente um completo idiota, pois perdeu todos os sinais. Mais tarde, Soljin está nervosamente roendo as unhas. Ela está irritada porque o conseguiu o estágio na SOV, mesmo com os espiões dele. Ele pede para ela relaxar, dizendo que mais cedo ou mais tarde, o Sr. Kang será dela. Os espiões comentam, o diretor está se aproximando demais de uma aluna, e Soljin não acredita que isso está acontecendo. Ficou tranquila ao ouvir isso. Mas logo se acalma ao pensar que aqueles mesmos espiões não a decepcionou em Guam, até passou o número do quarto do Junho Yang. Soljin promete recompensar o bom trabalho deles e lembra que sempre consegue o que quer. No dia seguinte, Yeon-soo se encontra com Jeong-eul e diz que Seok-Yoon se declarou. Segundo a amiga. Ele conversou com ela ontem e contou sobre o casamento secreto com o Kang. Mas omitiu sua própria confissão. Quando Jeong-eul pergunta por que Seok-Yoon decidiu isso, ela diz que ele ficou com ciúmes ao vê-la com Junho Yang. A garota não acredita que, mesmo naquela reunião, foi ele quem impôs as regras. E o Seok-Yoon não apareceu. Ele está no escritório hoje, então o que aconteceu ontem deve ter afetado muito ele. Jeong-eul diz para não se preocupe com ele, só precisa de um tempo para entender. O que realmente importa é o Sr. Kang. Ele queria que ela contasse tudo para o Seok-Yoon. Não porque se importa com ele, mas para que saiba que Yeon-soo é sua esposa. Jeong-eul fica impressionada com a rapidez do casamento. Mais tarde, deitada na cama em casa, ela está preocupada com o Seok-Yoon, sem saber se ele está bem. Ele ainda não respondeu sobre faltar ao trabalho, e ela já está preocupada. Junho Yang entra, surpreso ainda acordado, ele vê Yeon-soo abraçando um travesseiro e pergunta se ela está bem. Ela reclama de cólicas, e Junho Yang sugere que ela falte ao trabalho amanhã se não estiver bem. Ela diz que está bem, é só o primeiro dia da menstruação. Sento ao lado dela na cama. Junho Yang pede para ela se aproximar. Virando-se para o marido, Yeon-soo pergunta como ele conhece. Sempre teve sentimentos por ela. Junho Yang suspira e diz que é inútil. Um cara demonstra quando gosta de você. Ele pede para Yeon-soo lembrar como Seok-Yoon. Ele a cercou. Então, sorrindo, Junho Yang pergunta se ela vai abandonar o casamento. Agora que ela sabe que os amigos estão afim dela. Ele ouviu Seok-Yoon sugerindo que espera Yeon-soo, e ele quer saber se ela vai aceitar. Ela se vira, dizendo que não.
Se ela quisesse, ele não deixaria, e Junho Yang a apoia. Ela diz que dói que ele continua provocando ela, sabendo como se sente, como se não acreditasse. Junho Yang acaricia o rosto dela, e sugere que ela diga a ele como se sente, então Yeon-soo confessa. Ela se apaixonou por ele, e ele é o único em seu coração. Junho Yang pergunta então, para mostrar a ele o quanto o ama, e o beija com paixão. No dia seguinte, Seo-kyun finalmente aparece no escritório. Ao vê-lo, Yeon-soo diz que estava preocupado, não conseguiu falar com ele. Ela sabe que ele não quer conversar e ainda está chateado, mas ainda são amigos. Mas Seo-kyun não diz nada e apenas se senta. Escrivaninha. Depois, ao encontrar Yeon-soo perto do elevador, ele baixa a cabeça e vai passado, ignorando ela completamente. Não aguentando mais, ela puxa o braço dele e o leva para o lado. Ela exige que ele a ouça. Ela pede desculpas por não ter contado antes, mas isso, ele é um amigo. Segundo Yeon-soo, ela só queria manter o casamento. É um segredo. Mas as coisas aconteceram rápido demais. Empurrando-a, Seo-kyun pergunta o que realmente rápido, por que ela casou com o Kang e há quanto tempo se conhecem. Ela admite que pediu a ele casa com ela, porque o avô dela está morrendo e queria isso. E quando ele a rejeitou, ela encontrou o Junho Yang por acaso. Seo-kyun ficou chocado que Yeon-soo já está chamando pelo primeiro nome. Ela diz que foi como destino, pois a família Kang era próxima. Para o avô dela, e ela e Junho Yang tinham o mesmo objetivo. Seo-kyun está furiosa com não contar a verdade desde o início. Mas ela defende que, como ele disse, são muito jovens, e suas famílias podem ter sido contra o casamento. E essa união só aconteceu porque o Junho Yang era o noivo. Ela lamenta não ter contado antes. Mas ela ainda vê o Seo-kyun como um amigo bem próximo. E o cara tá tipo, mesmo sendo só amigos, vou continuar te esperando. Se Yeon-soo decidir te deixar, Junho Yang, ela pode voltar se arrastando, balançando a cabeça. Lembra que é casado. Agora, eles estão presos como amigos para sempre. A garota vai embora, dizendo que não faz sentido, esperando por ela. No dia seguinte, Seo-kyun chega no escritório todo animado. Yang-mi e Hae-young notam o corte novo e dizem que tá incrível. Yeon-soo fica feliz. Veja o Seo-kyun voltando a ser ele mesmo, se exibindo para as garotas e reparando na nova bolsa da Miss-yu. Elogia ela, dizendo que está ainda mais bonita hoje. Enquanto a secretária fala. Enquanto fala sobre a bolsa que comprou como recompensa, o celular de Yeon-soo toca. Quando perguntaram se ela falava com o diretor, a garota respondeu que ele pediu café. Enquanto nossa garota vai buscar o café do Junho Yang, a secretária a observa atentamente. Seo-kyun desce para a cafeteria e pede 2 americanos gelados. Hae-young se aproxima. Ela se aproxima do balcão, pede 3 cafés e passa o cartão. O cara agradece à secretária. Cuide, e ela diz, não me entenda mal. Mas por que 2? Seo-kyun responde que Yeon-soo adora um americano gelado depois do almoço. Hae-young quer saber se ele, a Mi-choi tem uma boa relação com o diretor, já que o Sr. Kang só o chamou no escritório. Primeiro dia. O cara explica que o professor Kang foi o deles na faculdade. Para o estágio por causa das notas. Ele diz que eram 3. Mas uma garota já tinha começado um estágio no escritório da tia. Hae-young diz. Certo, isso explica. Eu pensei que vocês eram ligados ao Kang ou algo assim. A mente de Junho Yang volta a lembrar dos anéis com Yeon-soo. Ele ri. Quando ele pergunta há quanto tempo ela trabalha aqui, Hae-young responde que começou como assistente. Então, ela foi promovida a secretária, pois estava arrasando com as agendas e os negócios. Ficou impressionado com a dedicação dela desde que TJ e SOV se uniram. Diz a ele para segui-la se quiser ter sucesso. Yeon-soo está organizando na sala, ela espalha os documentos na mesa. Nesse momento, Junho Yang liga e pede, desce até o carro agora. Ela não tá aceitando, já disse que não vai fazer isso no escritório. Mas o Junho Yang pergunta, fazer o quê? Não sei o que você acha, e pede para ela ajudá-lo a trazer alguns petiscos que comprou. Mas ele gostaria de ouvi-la admitir. Ela esperava outra coisa, interrompe e diz que já desce. Enquanto caminhava. Ao chegar no carro, ela já estava pronta para se irritar com a brincadeira, pois não viu nenhum lanche nas mãos dele. Junho Yang pede para ela olhar no banco de trás, onde estão várias caixas. Quando ele pergunta se ela sabe por que comprou tantos, Yeon-soo acha que é uma forma de se desculpar. Toda essa história da Seo-kyun, Junho pede para ela se acalmar e entrega uma caixa, a que trouxe para ela. Ela olha para os doces, maravilhada. Tão bonitos que dá até vontade de não comer.
Ela ouviu falar dessa nova padaria descolada do Jeongun e estava ansiosa para experimentar. Juning comenta que Min Jun falou sobre o lugar. Ele sempre descobre restaurantes legais. Yeon Seol pergunta se isso é o que ele quis dizer sobre homens demonstrando carinho com atitudes. Mas Juning diz que está apenas cumprindo seu dever de marido para deixá-la feliz. Ele sai do carro e pede para ela pegar as caixas. Ao saírem do elevador, ela disse que ele podia falar com ela. E ela prometeu não provocá-lo tanto. Mas Juning respondeu com sarcasmo. Como você disse, não podemos fazer isso no escritório. Yeon Seol estava furiosa com esse idiota, mas a raiva passou. Porque ao virar a esquina, ela viu algo inesperado. Ali, no meio do corredor, estava Soljin, radiante como o sol. Ela estava na SOV pelo pai, que teve uma emergência. Então, ela mandou Yeon Seol para a reunião. Soljin perguntou se ela estava estagiando aqui com a Seokhyun e o Jeongun. De repente, ela viu as caixas daquela, uma padaria chique nas mãos da garota. Soljin ficou tipo, não é possível, esses bolos são para mim? Ela se virou para o Sr. On e perguntou, quando você avisou o Sr. Kang que eu vim? Ela agradece ao Juning e pede desculpas pela surpresa estragada. Enquanto Yeon Seol fica parada, confusa. O Sr. On convida todos para comer bolo. O Sr. Kang trouxe para a Sra. Soljin. Então, se sentindo orgulhoso, ele escuta os elogios sobre a beleza dela. Dizendo que ela seria uma ótima parceira para o chefe. Yeon Seol escuta tudo e o Sr. Kang também está assim. No final do dia, Seokhyun se aproxima dela e pergunta, esperando Juning voltar para casa. Yeon Seol percebe que o marido ainda, mas ele diz que a reunião acabou há muito tempo e todo mundo foi embora. Seokhyun começa a provocá-la, dizendo que ela está agindo como uma verdadeira esposa, e percebe que ele voltou a ser como antes. Depois de se despedir da amiga, ela se levanta, pensando por que Juning não ligou ou mandou mensagem. Ela ainda não sabe. O fato dele estar com a Soljin a incomoda muito. As portas do elevador se abrem, e ela vê Juning lá dentro. Ele não explica onde esteve, apenas, e a puxa para perto. De mãos dadas, eles vão até o estacionamento. E pode até vê-los, mas o Juning não se importa com a opinião de ninguém. Ao saber que a esposa, ele pergunta se ela estava preocupada com a Soljin. Ela fica irritada e manda ele esquecer isso. E corre para o carro. Yeon Seol abre a porta e vê uma caixa da padaria no banco. Pensando que esqueceu de levar para o trabalho. Ela pergunta se pode pegar um bolinho, já que os colegas comeram tudo. Juning quer saber como ela se sentiu vendo isso, os doces dela. Yeon Seol diz que parecia que estavam tirando algo muito importante. Ao abrir a caixa, ela se surpreende ao ver que o marido comprou um novo kit de cupcakes. Ele fez cupcakes personalizados com as iniciais dela, para ninguém mais comer. Esses cupcakes estão tão bonitos. Yeon Seol quer mostrar para os pais e pro Jun suprimir, mas Juning não entende por que ela faria isso. Ele tenta fazer com que ela coma os bolinhos, ameaçando comê-los ele mesmo. Mas ela diz que são dela, e faz o que quiser. Antes que o cara possa reclamar, Yeon Seol enfia um cupcake em cada bochecha. E o Juning só pensa, vou levar o que é meu então e a beija. Na manhã seguinte, quando Yeon Seol chega no escritório, todos estão agindo estranho, como se a evitassem. Não entende o que está acontecendo. Ela pergunta a Seokhyun se aconteceu algo. Ele ouviu da Yeogmin que o Sr. On comentou algo ao distribuir os bolinhos. Yeon Seol percebe. Ele não quer deixá-la chateada, mas ela pede para continuar. Então, ele diz que o Sr. On disse que ela está tentando se meter entre o Sr. Kang e a Soojin. Pelo dinheiro. A ideia dela tentar roubar o Juning da Soojin é quase engraçada. Seokhyun não quer que isso afete Yeon Seol, então pergunta por que ela não conta a todos. É verdade. Mas ela não quer drama desnecessário, ainda mais com o estágio acabando na próxima semana. Seokhyun se pergunta se Yeon Seol acha que pode haver algo entre Juning e Soojin. Já que pareciam tão próximos na faculdade. Não é surpresa ela ter ido tão longe. Que ela e o Sr. Kang são casados. Nesse momento, Soojin entra no escritório com o Sr. On. Ela não acredita que Juning esconda algo dela. Soojin se aproxima para cumprimentar Yeon Seol e Seokhyun. Ela diz que se arrepende de não ter entrado no grupo para o estágio. Soojin pergunta se eles sabem que ela e Yeon Seol são muito próximas e até se encontraram. Guan, quando ela foi com Juning. A secretária diz que a sala de conferências está e a senhora não pode esperar o diretor lá dentro. Ao sair, Soojin pede ao Sr. On para pegar um macchiato. Ela ainda não tomou café hoje. Virando-se para os estagiários, eles fazerem o que a senhora não pediu. Yeon Seol se oferece para trazer um café.
Mas o Sr. On diz que a Soojin só toma macchiato do café dela. A Seokyun sabe qual é. Café é o que ele quer, e se oferece para buscar. Ao ouvir isso, Soojin dá uma bronca em amigos assim, e ele pede desculpas. Mas se Seokyun insistir, não vai se opor. E ligando para Yoon Seol agradece aos bons amigos. De repente, Minjeon aparece e entrega o caramel macchiato favorito dela. O Sr. On intervém, dizendo que o Sr. Kang deve ter pedido pegue a bebida favorita da senhora no para ela. A secretária avisa Junyoung que a senhora Soo esperando por ele na sala de conferências. Ele não parece feliz que ela está no lugar de novo. Mas, fazer o quê? O Junyoung está indo para a sala quando ele ouve de repente alguns colegas conversando. Eles falam como se sentem mal pela senhora, porque ela realmente acredita que o Choi é um bom amigo. Essas garotas acham que a Yeon, fingindo ser amiga enquanto tenta roubar o namorado da Soojin, ainda mais por serem próximas. Para Seokyun. Ao ouvir isso, Junyoung fecha os punhos, furioso. Ao vê-lo, a garota pede para as outras fazerem menos barulho, para o diretor não ouvir. Na sala de conferências, Junyoung se pergunta se Yoon Seol ouviu os rumores. Ela espera que ela saiba que é tudo mentira. Junyoung não tem dúvida de que Soojin está por trás disso. O Sr. On está dizendo que todos estão convidados para um jantar hoje à noite, oferecido pelo Sr. Kang e pela Sra. No. Ele pede para todos desmarcarem os compromissos da noite. Depois, fala diretamente e Seokyun. Como estão finalizando os estágios, esse evento também será festa de despedida para eles. Depois que o Sr. On sai, Seokyun pergunta à garota principal se deixa pra lá. Mas ela diz que tá bem. A Yoon Seol só quer jantar e sair. Se ela não aparecer, vão acreditar nos boatos. Antes de ir ao restaurante, Seokyun pede para ela avisá-lo se ficar incomodada. O Sr. On levanta seu copo, agradece a presença de todos e deseja um bom jantar. Agradeço especialmente ao Sr. Kang por organizar isso no restaurante favorito da Sra. No, porque isso significa muito para ela. Depois, o cara sugere um brinde a eles. Yeomi se pergunta por que Yoon Seol não está bebendo, já que este restaurante é famoso pelos vinhos. Antes que ela possa responder, Junyoung se aproxima e diz que vai beber por ela. Todos ficam paralisados, surpresos, quando ele solta que Yoon Seol não pode beber vinho. O Sr. On se levanta, lembrando o Sr. Kang que ele deveria estar com a Sra. Soojin. Mas Junyoung, após esvaziar o copo, diz que houve um mal-entendido. Ele ouviu os rumores, mas garante que não há nada com a Sra. No. Eles são apenas sócios. Quanto aos sentimentos, ele já tem por outra pessoa. Yoon Seol, que confusão! Enquanto ela tenta entender o que ele está fazendo, a sala está cheia de sussurros. Seokyun percebe o desconforto de Yoon Seol. Agora, olhando para Soojin, ele percebe que ela não vai desistir. Então, esse cara decide agir, pega Yoon Seol e pede desculpas. Senhor Kang tem sentimentos não correspondidos. Ele e a Sra. Cho já estão juntos, então recorre a... Ele sorri muito e diz que sente muito, mas o Sr. Kang se atrasou. Yang me comenta que sabia que tinha algo entre eles. Que eram mais do que amigos, e então ela começa a rir. Um tempo depois, todos percebem que a Sra. No, acompanhada do Sr. On, saiu apressada, dizendo que tinham algo urgente. Yoon Seol sai do restaurante e agradece a Seokyun pela ajuda. Ela disse que quase teve um infarto, e ele respondeu que fez isso por ela, sabendo que ela estava desconfortável. Ao ver o Sr. Kang saindo, Seokyun se vira e vai até ele. Ele diz que é um absurdo isso acontecer de novo com a Yoon Seol e promete que vai ajudá-la. Afaste-se dele, porque ele não vai desistir e vai vigiar o Junyoung. Soojin está se beijando com um cara quando batem na porta e dizem que é o repórter. Quem chegou? Ao perguntarem por que precisava de um jornalista, ela responde que tem história para ele, mas dessa vez ela não vai falar de si, que era um escândalo. E será uma história escandalosa sobre o casamento da Sra. Soojin no. Esta manhã, puxa Yoon Seol para perto e beija sua testa. Ela se surpreende por ele ainda estar ali, para sua corrida de sempre. Junyoung diz que não conseguiu levantar, pois ela estava deitada em seu... Ele sente o ombro dormente, e Yoon Seol levanta para massagear. Só depois de alguns minutos ela percebe que ele está brincando com ela de novo. Junyoung diz que é um cara de sorte por ter uma esposa tão atenciosa. Ela fica dizendo que ele sempre faz esse tipo de coisa com ela. Junyoung fala que o braço dele e sugere que eles vão à academia juntos hoje. No caminho, Yoon Seol diz que está a fofoca e se a Soojin sabe do casamento. Mas ele acha que não vale a pena se estressar. Os rumores acabaram, e ela só está brava por não ter o estágio.
Yeon Seol não consegue acreditar. Soo-jin é obcecada por Junyoung, mas ele não tá nem aí. Entrando no espaço privado, na academia, ela está bem impressionada, olhando tudo. Ele diz que nem sempre treina aqui. Às vezes, ele gosta de correr no parque. Yeon Seol se surpreende por ele em todos esses meses. Mas Junyoung diz que ela nunca perguntou. Ela se pergunta se ela quer algo. Depois, ela pergunta ao Junyoung o que ele treina todo dia. É só porque ele gosta de se olhar no espelho? Ou ele quer impressionar alguém mais? Junyoung para a esteira e olha para a esposa. Ele a puxa para perto e lembra que ela veio malhar. Não se meter em confusão. Ele aperta o play, e Yeon Seol mal consegue acompanhar a velocidade na esteira. Ela pensa que ainda mal se conhecem. Junyoung diz que ensino médio. Agora é um hábito. O corpo dele levanta na hora certa. Yeon Seol brinca que duvida conseguir competir com seu amor pelo treino. Ele ri e diz que que bom que ela se lembra da confissão dele ontem no restaurante. Ela promete dar outra. Ela tem a chance de falar se isso o deixar constrangido. Então, ouve Junyoung dizer que gosta. Ele ainda diz que gosta dela tanto quanto de seu kettlebell favorito. Vão para Gaege. Isok pede para checarem se está tudo certo. Ela agradece a cunhada para levar Jun Seol. Mas Yeon Seol vê isso como uma ótima chance de mini-férias enquanto ela terminou o estágio na escola. Isok admite que ela e Taejin estavam preocupados. Yeon Seol e eu estamos felizes que o estágio acabou. Jun Seol, pela janela do carro, diz a ela, vamos lá. A mãe deseja uma boa viagem. Yeon Seok pede para Junyoung descansar. Na estrada, se ele começar a se sentir cansado. Yeon Seol acena feliz para a mãe enquanto o carro... Yeon Seok está muito feliz. Desde que Junyoung casou com Yeon Seol, ele mudou bastante. E se aproximou muito da família. Durante toda a viagem, ela e Jun Seol estão no banco de trás assistindo vídeos engraçados e rindo muito. Depois de passar por 2 cidades, Junyoung para o carro. Yeon Seol está prestes a sair com Jun Seol para pegar uns lanches. Junyoung, os dois vão à loja sozinhos. Ao voltar, Yeon Seol pergunta se o fizeram esperar longa e se está tudo bem com o carro. Percebendo que o marido está agindo estranho e dando a ela respostas curtas, ela sugere que ele deite e descanse no carro. No banco da frente, Junyoung diz que Jun Seol está no fundamental. Ele pode ir sozinho atrás. Yeon Seol comprou o café e dá um gole feliz. Agora, está satisfeito. E eles podem ir. Ao chegar em casa, ela se joga nos braços do avô. Desculpe por não ter chegado antes. Mas o velho só quer saber que ela está bem e feliz. Jun Seol pergunta ao avô se pode ficar aqui a férias. Sr. Choi bagunça o cabelo do garoto e diz para ele aproveitar a ilha. A tia Sungun já preparou os quartos para todos descansarem. Sozinho com Junyoung, o avô pergunta se seu pai falou sobre a família. O cara disse que o pai dele falou que o Sr. Choi ajudou muito a família. E a TJ Corporation não estaria onde está hoje sem ele. Vovô pergunta, Taejin nunca disse o que quase destruiu o negócio da família. Junyoung está perdido. Não sabe do que está falando, mas o velho pede para ouvir. Aparentemente, esse tubarão solitário disfarçado de empresário, Young Tae-no, tentou sabotar o vovô Kan e toda a obra da Choi. O Junyoung é assim. Espera, você tá falando do pai do Jinju, o ex-legislador? Ele diz que conhece sua filha Soo-jin, que estuda com Yeon Seol. E os pais dele sempre disseram para ficar longe daquela família. Então, o vovô admite, criou sua neta, mantendo-a no escuro, até sobre seu verdadeiro trabalho. O que Yeon Seol sabe, os pais dela morreram em um acidente, mas não é só isso. E Choi não sabe o que vai acontecer se descobrirem que Yeon Seol é sua neta. E como ele está sem tempo, ele pede ao Junyoung para cuidar dela. Ele precisa fazer o que for preciso para proteger Yeon Seol da família.